Jovem carismático. Bem, eu não sei se acontece com todos os angolanos. É que está muito pausado, visto. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Conversa com a Beatriz, hoje com um tema bastante aliciante e principalmente para aqueles que acompanham a história de Angola, sabem perfeitamente que o 11 de novembro é uma data que tem uma profundidade significativa tanto para os angolanos tanto para Angola como para os angolanos, porque foi nesta altura que Angola se tornou independente, em 1975, após mais de 400 anos de colonização portuguesa. A proclamação da independência de Angola foi feita pelo primeiro presidente de Angola, Dr. António Agostinho Neto, ele que proclamou a independência a partir da capital do país, Luanda. Mas os dados e a história vai falando de outras informações, vai dizendo que ao mesmo tempo em que Agostinho Neto proclamava a independência de Angola, em Luanda, um pouco mais para o sul, no Huambo, Jonas Malheiro Savimbi, o presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola, também celebrava a independência de Angola. E um pouco mais para o norte, Holden Roberto também não se fez rogado e também proclamou a independência de Angola na cidade do Ambriz. Mas nós poderemos falar sobre isto um pouco mais lá para frente. Por agora, vamos nos lembrar dos tempos gloriosos, daqueles momentos em que os angolanos viviam o 11 de novembro com bastante euforia. Mas antes disso, eu vou apresentar os meus convidados. Seja bem-vindo, Abraão, mais uma vez. Muito obrigado, Beatriz. Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme o seu fuso horário. É sempre um prazer estar no programa. Elísio, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Beatriz, e é um prazer cá estar. Leandro, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Beatriz. É sempre um prazer aqui estar. Elísio, vamos recuar no tempo e tenta imaginar mais ou menos o que é que estarias a fazer no 11 de novembro. Levantavas da cama e qual seria o teu plano do dia? 11 de novembro. Uhum. Normalmente os feriados em Angola sempre aproveitei no sentido de recuperar energias. Mas eu estou a falar do 11 de novembro. Sim, levando em consideração a história. Sim, como é que era levando a celebrado o história 11 de novembro? Era celebrado com festas, especificamente na década de entre 80 e 90. Foi mais a base de os chamados... passa-me agora o termo. Maratonas. Mas maratonas? As maratonas eram colocados aqueles trailers nos bairros e reduziam o preço da bebida. Era Eu que 3,500, não é? Sim, eu que me venho atualmente agora Em mente. não consigo pensar noutro cenário. Um pouco mais para trás, eram disparadas algumas salvas de tiro durante a madrugada. Mesmo as festas dos finais de anos também era feito assim. Muitas rajadas no ar, muitos vizinhos até acabaram por perder a vida por causa desses tiros. Então, se na altura essa forma de manifestação me agradou, eu posso dizer que não vi festa nisso. Porque haviam feridos que iam correr dali da zona do Rangel, onde eu residia. Iam a correr para Américo Boa Vida, que era já aí próximos. No dia seguinte ouvíamos, olha ali, morreu um vizinho que levou um tiro que entrou pela chapa, uma bala perdida. Eu, inclusive, tenho um traço de quando em vez ainda deita algum líquido, e já vão mais de quase 30 anos, mas ainda tenho porque entrou uma bala na chapa, resultado dessas festanças que fazem. Então era assim que eram as festas feitas em Angola, durante o período de guerra, década de 80 e 90. E depois, mais para aqui, para o final de 90, o que eu assisti foram uma outra forma de festejar, não de balões, mas de trailers nos bairros, colunas altas, música do princípio do dia até a madrugada longa, até o dia seguinte de manhã, e com preço de bebida reduzido, que eram as famosas 3,50 ou 3, já não me lembro. 3,500, não é? Mas para além disso... Era mais ou menos isso que se festejava. Agora, aquilo que se esperava de explicação da importância da data, é possível que havia, mas também era muito jovem e não prestava muita atenção nisso.
Havia também, organizavam-se sempre partidas de futebol, torneios, Sempre, campeonatos, por aí fora, não é? sempre há várias formas de celebrar. Por exemplo, falando assim de foco governamental, o governo promovia as famosas maratonas e as famosas celebrações provinciais, não é? Que eram centrais, eram os pontos centrais. Mas depois haviam todas aquelas iniciativas individuais de pequenas organizações, por exemplo. Haviam várias palestras que aconteciam nas universidades, que aconteciam nas embaixadas, pelo mundo afora, por exemplo. Há sempre várias maneiras de celebrar. E sem esquecer que existem aquelas pequenas festas, e como é sempre um feriado em Angola, há sempre aquelas pequenas festas que é tudo na base da celebração da independência. Mas verdade é que de um tempo para cá as celebrações têm vindo a reduzir, não é? E hoje em dia até já é motivo de conflito uns celebrarem a independência quando outros decidem não celebrarem porque existem memórias não abonatórias ligadas à nossa independência. Yeah. Bem, eu lembro-me naquela altura, pelo menos, eu lembro-me de uma forma mais emocional das pessoas celebrarem a independência da Angola. Vocês acham que naquela altura os angolanos eram mais emotivos? Leandro, eram mais emotivos no que toca à celebração da independência da Angola? Eu diria que começaria por dizer, concordar com o que o Abraão disse, com o Elísio disse também, porque as celebrações eram feitas de várias formas, cada um tinha a sua percepção, mas eu penso que de facto era diferente porque o ambiente ou o clima da Angola não estava totalmente polarizado e politizado. Normalmente a celebração da independência era a celebração, por exemplo, da Angola independente, independentemente do facto que temos nuances nas histórias da Angola, nesse caso, porque até então vivemos de histórias e não história, porque o país vive com base em narrativas, cada um puxa a sua narrativa e no final de tudo vivemos aquilo que é a consequência de diferentes versões, resultado em longo tempo. Nós alcançamos o que colhemos, que é a polarização, a distância entre nós, cidadãos, em função daquilo que são as verdades e inverdades metidas nessas histórias. Então, comparando o dia de ontem, a celebração da independência tinha muito mais significância porque as pessoas estavam ligadas no senso de nação, independentemente do facto da nação estar em guerra e alguns não estarem felizes, mas não se via aquilo que era o desprazer, às vezes, pela celebração do próprio dia. Não dizendo que as pessoas não têm motivo para tal. Então eu penso que durante aquele tempo havia menos politização e evidentemente acho que vamos tocar no aspecto de que menino não fala política, mas sendo alguém que cresci num espaço em que eu nunca tive restrições, não estou a dizer as outras pessoas, em minha casa nunca teve restrições de conversas do gênero, então eu penso que pronto, isso é fruto, o que nós estamos a ver hoje é simplesmente aquilo que é o fruto que colhemos ontem. Mas não será, desculpa Beatriz, não será porque no passado, pelo menos há alguns anos atrás, até antes de 2022, quem comemorasse a independência da Angola na capital comemorava com o MPLA e eram as regras do MPLA, logo o MPLA liderava, por exemplo, a popularidade, não é? Aonde todos estariam no mesmo fórum. Agora, nessa altura que nós temos a famosa unidade nacional, vamos assim dizer, as várias partes, e a Beatriz também mencionou na introdução, porque precisamos entender que Angola independente não significou Angola unida. Okay? Até porque falou-se muito da reconciliação nacional, não é? E o GURNE. O GURNE, Governo de Reconciliação Nacional. Coisa que eu queria pegar aqui, um gancho aqui do Abrão. É preciso ver que o Abrão está a tocar num ponto que tinha a ver com o Estado de Partido Único, se recorda do bocadinho 80. E eu ainda trabalhei naquele período um bocadinho comecei a trabalhar juntamente no final do período de Partido Único, quando entro para o serviço, pela idade. Então, naquela altura, determinadas manifestações do país eram feitas maioritariamente controladas pelos sindicatos dos trabalhadores, a UNTA. A UNTA era influenciada para isso. Então, se você não fosse se manifestar
é como se fosse uma falta no serviço. Então, parecia ser muito mais calorosa. Mas aquilo você foi trabalhar. Porque o objetivo era ter massas. Comício. Até no comício marcavam falta. Eu fui da OPA desde 80 e não ir, por exemplo, num festival desse, você tem falta na escola. E pode influenciar até no teu reprovamento. Então, aquilo que a gente pensa que num período era mais festivo, porque havia mais alegorias, pessoas mais fardadas, com vestimentas que usam os da OPA, os lenços, as mamás, aquilo tudo. Aquilo tudo tinha um efeito. Porque que acontecia? Aquela organização toda é uma organização de massas. E acontecia porque as pessoas estavam socialmente organizadas de tal forma que eram controladas e que tinham que participar. Sim, mas Elísio, mas também... Mas havia alguma obrigatoriedade? Sim, Havia? sim, porque o trabalhador você Era não vai. obrigatório. Era obrigatório. Sim. Você não, como é que você vai dizer que não vou aproveitar o feriado para ficar em casa? Os funcionários Se públicos... os funcionários são obrigados a os ir ao homens 1º de saíam, maio. pois. Eu fui ao 1º de maio. Eu caminhei, fiz passeata no 1º de maio. Era obrigatório. Não era do vínculo de que eu quero... Porque o que é festejar? Festejar pode ser meditar. Mas no caso que estamos aqui com o Hebrão tocou, não era meditar. Era ir lá no evento. Então aquilo ficava cheio. O 1º de maio ficava cheio. Onde se organizasse o ato central. E assim como menos chamados comícios. Ato central sobre a independência. Podia ser no Chico, podia ser numa zona qualquer. Aquela avalanche toda de angolanos que apareciam ali, apareciam porque fazia parte do contrato de trabalho. Não era só porque tinham vontade de, não, hoje vou aproveitar e vou descansar. Não, não, não. Estava lá o chefe. A controlar? Fazia-se lista e marcava-se falta mesmo. Ah, bom, isso é um detalhe que eu desconhecia, não é? Agora, se nós estamos aqui a avaliar se festejava-se mais ou menos, temos que ver as causas que faziam com que as pessoas iam mais ou menos. Bom, eu por acaso vou fazer um pushback nisso, no sentido de que quando me refiro à celebração, eu não me refiro diretamente à questão da massificação. Eu me refiro àquilo que é o estado de consciência individual. Porque, assim, a celebração da independência era uma celebração, pelo menos aquilo que eu via nas famílias. Começamos pela questão comunitária, as organizações dos jogos, campeonatos comunitários. Nós sabemos que no Zangado tivemos vários campeonatos dessa natureza. Direto ou indiretamente, se calhar influenciados por esse, mas era uma celebração que ao indivíduo participando dava um senso de prazer de participação. Não porque alguém me disse, porque eu gostava de jogar bola. Gosto de jogar bola, vou jogar bola. Eu gosto de jogar jogo de basquete, mas era uma coisa muito mais organizada naquilo. Por um lado, posso olhar aquilo que o Abraão disse, que é a questão de condicionamento em função daquilo, mas nós somos seres sociais e como seres sociais nós somos sempre influenciados pelo meio em que vivemos. O meu maior ponto não é o facto de, por exemplo, da questão política. E eu penso que às vezes nós sobrepomos a questão política a quem dá significância individual de uma situação. A independência que é sofrida para uns é felicidade para outros, não é? Então, tem que haver aquele meio termo em que, desde que a minha felicidade não é ignorando a infelicidade do outro, não é? Mas respeitando, ali vive-se. Só que isso é que se tornou a questão problemática no dia de hoje. É que não é uma questão de respeito a quem celebra. É uma questão de distância e já sabemos as designações hoje em dia, como vem, e há aquele pushback que não queremos diretamente, ninguém pode celebrar porque quem celebra é diretamente conotado como pro isso. Ou seja, o senso de nação existe em Angola, mas o senso de Estado não existe. Porque assim, nações, Angola, um país é composto por várias nações. As nações existem, desde as nações Chokwe, Bakongo, Nhanguela, Fiote, Mbundu, todas essas nações existem. Mas é exatamente... Mas, Leandro, desculpa, é ali onde eu acho que está o problema. E nós não podemos dissociar a questão das nações como estás a abordar, que eu prefiro levar para um termo muito mais conhecido, que é as famosas etnias. E vamos voltar à independência, que os relatos apresentam que a famosa independência vem culminar com a ruptura do país, com a dissociação do país.
não é? E vem depois a distribuição dos 3 movimentos pelo país, por Angola, que durante essa temporada toda sempre foi celebrada de maneira diferente. A UNITA celebrava da sua forma, com as suas sequelas, a FENELA da sua forma, na região que ela ocupava com as suas sequelas, e o MPLA da sua forma. Infelizmente, todos nós crescemos no ambiente do MPLA, não é? O muito que podemos dizer é naquele formato do MPLA. Mas aquilo era mais uma questão imposta, porque o MPLA também sempre teve a abordagem: ou estás comigo ou és meu inimigo. Certo. E hoje nós notamos isto. Ou celebras comigo, ou então você é da oposição. Mas isso aqui é só um ponto. E essa ali vem a questão de que essa é a única. E essa é uma problemática que existia em todos os lados do país. Porque aqueles que também estavam sob o jugo e controle de outros, ou estavam com ele ou não estavam com. E eu vou sugerir a algumas pessoas a lerem a matéria do autor, como é que ele chama-se? Vasco Martins. É um escritor que escreve muito sobre Angola e fala muito sobre os movimentos populares de libertação. Tem publicações de 60, 70 e ele inclusive fez uma pesquisa em que falou sobre a questão onde uma das coisas que causou uma das maiores rupturas hoje da política angolana, ou daquilo que eram os movimentos de libertação, porque já havia aquilo, mas o ponto é que se olharmos para essas perspectivas, nós vamos ver que isso são narrativas. Por exemplo, esse é o controle. Quem vive sobre o MPLA sabia que existia condicionamento que o MPLA punha. E aquele que vivia sobre, por exemplo, jurisdição também tinha condicionamento. O meu ponto aqui não é puxar, o meu ponto é exatamente isso. O que fragmentou-nos como país, o que fragmentou, é isso de que você está comigo ou estás contra mim. E isso levou a uma percepção de que apenas, por exemplo, o que se traduz hoje é apenas de que isso é porque é questão do MPLA. E eu vou pegar mesmo o teu ponto. É exatamente isso, as narrativas. Por quê? Porque o indivíduo que teve sob o jugo, por exemplo, o jugo da UNITA, o que teve sob o jugo do MPLA, também tem a sua versão. E eu sugiro apenas essa pesquisa, por quê? Porque a pesquisa dele foi baseando nos reportes escritos que a PIDE tem de entrevistas de pessoas que saíram dos 3 movimentos durante o período da guerra, fugiam dos movimentos porque não queriam participar, ou seja, um território que era tomado pela UNITA, depois depois foi tomado pelo MPLA, depois passou a FNLA, e as pessoas e eles encontravam e faziam as entrevistas para coletar informações de inteligência e escreviam. E ele falava sobre isso. O repórter, metem o nome da pessoa, a identidade da pessoa, que mostrava o seu testemunho. Eu sou um bocadinho a caceta aí nesse ponto que tocaste sobre uns querem festejar, o outro diz que não quer festejar, depois o Abrão cortou-se e desviou-se explicar o outra tema. coisa. Eu fiquei mais atento naquele ponto em que estavas a falar da questão de que a pressão de que festeja, não festeja, essa parte, só que não concluíste e eu fiquei assim. Não, isso é mais daquilo que é para hoje, por exemplo. Hoje, a questão, a questão da polarização, nós vivemos num ambiente polarizado politicamente, ou seja, o que nós estamos a viver hoje é consequência das constâncias metades históricas, ou seja, eu digo hoje, olha, o fulano aconteceu isso. Aquilo ao longo do tempo vai acumulando-se, vai criar um momento de exaustão. O que é que acontece? Eu, como não gosto de algo, acabo por ser completamente inimigo. Mas, Leandro, uma pergunta que fica aqui assim no ar. Apesar dessas divergências políticas, essa divergência política, naquela altura, ao celebrar o 11 de novembro, o sentido da nação existia, permanecia, não é? Eu diria que o sentido aparente da nação permanecia. Obrigado por essa parte. Para nós sermos honestos, nós temos que dizer o sentido aparente da nação, porque é o seguinte. A nação angolana, eu vou usar um termo que nós usamos, em função daquilo que é a área de análise, que nós chamamos, por exemplo, identidade nacional. Um dos maiores problemas da Angola consiste na questão da identidade nacional. A identidade nacional... Por que dizes aparente? Desculpa só. Aparente porque não refletia aquilo que é a realidade de todos. É o que nós falamos aqui, por exemplo, a quem... Era situacional. Situacional, ou seja, vivemos o momento do partido único, o controle. Já citamos aqui. Já citamos, por isso... Uns iam porque quer ficar em casa, certo. Mas era obrigado aí, porque senão vai ter falta. E olha aqueles que, por exemplo, não faziam parte ainda durante o período de guerra, que não podiam celebrar da mesma forma, haviam-se como inimigo.
Nós temos Dessa nós temos divisão essa toda, percepção, carregamos essa divisão toda. O que é que gerou? Gerou aquilo que nós olharíamos como aquilo que é a quebra de possibilidade de construção de uma identidade nacional. Ou seja, se caracterizarmos Angola agora, o domínio, a maior problemática da política angolana começa na origem da discussão dos movimentos de libertação nacional. Ou seja, hoje disse atentamente que nós tínhamos planos como nação. Nós não tínhamos plano como nação. Nem MPLA, nem UNITA, nem FNLA tinha plano como nação. E se calhar já vamos entrar no tópico, mas pronto. Não podemos entrar no tópico, Mas porque isto... exatamente, aí isso suscita aqui uma questão muito grande, muito grave. Né? Não termos plano como nação, o acordo de Alvor, por exemplo, que é de onde supostamente devia ter nascido a independência nacional esperada, tinha condições e estruturas para que tivéssemos um país de sucesso. Mas era irrealista. Irrealista talvez não. O que acontece, e é preciso não nos descurarmos da famosa responsabilidade individual, o que acontece é que nós temos sido até então presos pela nossa barriga. E vou dizer pela nossa barriga por quê? Porque facilmente trocamos o certo pelo errado com vista em algum recurso, com vista em algum lucro. Porque se os nossos nacionalistas, na altura combatentes pela independência, tivessem sido fortes e não tivessem aceito ser manipulados da forma que foram manipulados, talvez teríamos um país maduro, um país desenvolvido, um país unido. Vê-se até hoje, por exemplo, ainda estarmos a nos criar, a nos flagelar, por exemplo, com base na área do país em que você nasceu, com base em questões geográficas. Nós ainda sentimos, e até vemos muitas das vezes em televisão e tudo mais, desqualificarmos alguém porque tem um sotaque de uma dada região de Angola. E esta desconstrução é constante e permanente, porque todos os dias nós agudizamos a divisão entre nós. E mesmo assim, E vai crescendo o regionalismo. E vai crescendo o regionalismo. Mas ali vem um ponto que eu estava a tentar dizer. Eu digo que é irreal porque em que circunstância aconteceu o acordo de Alvor? De abril. Não, em que circunstância aconteceu o acordo de Alvor? O acordo de Alvor, por isso é que a questão que fizeste aquela hora que não foi gravada e é pertinente, é que, por exemplo, como se determinou se a independência foi dada ou a independência foi conseguida. É uma combinação de duas. A pressão constante sobre os recursos das colônias portuguesas, não só Angola, todas as colônias portuguesas, como estavam num período de guerras intensas, Portugal gastava muito recurso para cá, para as colônias. O que aconteceu fragilizou a própria estrutura econômica de Portugal. Se lembrem, por exemplo, de 61, dos ataques das cadeias foi em 61. A questão das cadeias só começou após a elite angolana, que já existia lá, elite angolana de angolanos, ser cortados ou coartados o direito de poderem fazer parte do meandro social. Ou seja, até 1945, mesmo em 50, existem relatos que mostram isso. Existiam angolanos que faziam parte daquilo que é a natureza normal social, por isso é que chamavam os assimilados, os que viviam em Luanda. Sim, mas que também existem outros registros que também chamam os indivíduos como os famosos infiltrados, que na realidade não trabalhavam em prol da nação. Não, há relatos destes também. Existem diferenças e eu acho que é ali onde criou-se as narrativas para justificarem e avançarem a sua política. Existe um autor que uma vez disse uma coisa muito grande. Ele dizia que toda observação ou toda informação contém uma desinformação. A percepção era de que o que aconteceu é que quando os indivíduos, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, e é importante falar desse aspecto porque nós olhamos as coisas sem olhar, por exemplo, numa perspectiva cronológica. Até 1945, se vocês repararem naquilo que nos reza a história, tirando o processo 50, havia poucos relatos de processo de intensidade na região de Luanda contra os portugueses.
os problemas com os portugueses sempre foi para dominar a parte interior de Angola, não é? Ok. Mas, Vamos falar também dos Mas- acordos de Bicesse. Até que ponto é que os acordos de Bicesse significaram para os angolanos? Eu, sinceramente falando, acho que os acordos de Bicesse tiveram uma importância fundamental porque vem com uma das iniciativas e tentativas da implementação da paz, não Da é? paz. Mas com relação à independência, eu haveria de desligar, não existe, não é? Os acordos de Bicesse- subsequentes não têm nada a ver com a Exatamente. independência. eu só queria terminar um ponto, só para ser rápido. Desculpa lá, está a ser um Não, pouco eu alongado. digo a independência porque tratava-se já de um país independente, não é? Só precisava dos acordos Ok. do calar das armas, né? Ok. A pacificação das duas forças políticas que estavam em guerra. Mas falando da independência, a independência Eu queria significa... terminar algo. Ah, queres terminar o teu Sim, raciocínio? pronto. Vai lá, então. Eu sei que é um pouquinho longo aí, vezes. Pronto. Fica à vontade. A questão nós estamos a falar da paz, da questão do acordo de Alvor. O Alvor foi dado, por exemplo, Portugal não tinha opção, em função de alguns contextos históricos e a pressão mesmo que estava a se fazer, porque depois de 50 intensificou aquilo que é o processo de luta contra a libertação. Lembrem-se que foi na década de 60, após a Guerra Fria, que Gorbachev prometeu a descolonização da África, que acelerou o Sabe o que é que eu processo. percebo nisso tudo? Eu percebo que Portugal percebeu que era necessário aumentar o número de forças armadas nos territórios das colônias. E pelo número ínfimo da população portuguesa, eles não teriam como fazer isso. Eles só inverteram a forma de dominar esses territórios. Não, houve um pormenor importante. Sabe por quê? Porque na mesma proporção em que a colonização intensificava no domínio das colônias, também intensificava a revolta. E os nativos eram maiores que os Os colonizadores. colonos. Chegou um ponto que a tropa colonial já não seria suficiente para tomar conta do território angolano. Mas esse é o problema. Então, nessa ordem de ideia, o que acontece aí é que o colono percebeu que por este atalho não vai ser possível. Vamos contornar. Vamos chamar os três e vamos conversar. E houve o acordo de Alvor. No acordo de Alvor, depois, dentro da ideia que eles têm de continuação da política colonial, foi de que vamos tirar dois e vamos ficar com o que nos convém. Mas eu acho que esse já... Deixa eu só chegar aí. Ok. Escrevem uma coisa no papel, o papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Se você escrever aqui, aceita tudo. Mas martirização, de facto, vamos tratar com quem nos convém. Então, dos dois, este vem, você recebe a oferta, fecha a coisa e os outros mandas para fora. Foi exatamente o que aconteceu. Foi uma oferta que houve. Porque houve uma carta que orientou Não, a um grupo de pessoas para proclamar a independência naquele período. eu acho... Em detrimento dos outros também que fizeram parte do tal acordo. A minha, Foi isso que pergunta, a aconteceu. minha pergunta é muito simples. Essa carta, vocês já tiveram acesso Ele a foi essa carta? entrevisto, ele foi entrevistado. A carta até saiu no angolense. Foi o angolense que saiu a carta. Estava no angolense. E este tal Pedro Álvaro Coutinho, o sobrinho, Ok. penso que sim. Ele é esse mesmo indivíduo. Deu uma entrevista a gozar, a rir. Sabes Ele quantas deu uma- vezes esse Sim. português trocou a versão da história de Angola? Ele pode ter trocado, mas o que conta é a versão que ele conta e que os outros também sabem que é verdade. Foi cedido. Não, Portugal, é assim, a questão de Portugal ceder para Angola não é minha questão. A minha questão é, conforme construímos agora a narrativa de que houve isolamento. Vou fazer só uma pergunta. Temos noção do que iria acontecer na noite de 11 de novembro de 1975? Por exemplo, em Aí Luanda? Aí já houve desconfianças e houve forças entre os três. Dos três partidos Houve a força, desconfiança. houve a força Mas entre os três. Mas, Criou-se isso, isso mas foi criado. sabias que a África do Sul tinha que invadir Luanda em 75? Porque sabe o que aconteceu? Depois da desestabilização por parte dos povos portugueses que estavam a ceder, o que deviam ceder para os três, organizar um governo de transição, tudo isso, o próprio governo português é que foi
falso para com os 3 movimentos. Não foi honesto. Aí volto na questão Bem, do mas, não abraço. foi honesto também com a questão bem, da por cabinda. aquilo Não que eu foi honesto com estou, a questão da por cabinda, aquilo que eu porque- estou a perceber, Não houve Elísio, honestidade ali, nós estamos a clara. falar apenas Porque se de Portugal narrativas, não é, continua- Elísio? Se Sim. Portugal continuasse Não existe, a história coordenar- de Angola já foi escrita? O grande problema da história de Angola é o facto da divisão do país e nunca ter havido um processo real Real. da pacificação e reunião do construção, país sim. para que a verdade seja dita de forma clara, preto no branco. Então, o MPLA, os dirigentes e os simpatizantes do MPLA vão contar uma narrativa da história que os coloca como anjinhos, não é? A UNITA vai contar outra narrativa que os coloca como anjinhos. A FNLA vai colocar também uma outra narrativa. Enquanto não houver um processo, por exemplo, de unidade, um processo de perdão, e já se tem falado muito sobre isso, e de que maneira que as pessoas possam vir falar, inclusive confessar os seus crimes, a verdade, a história nunca será real. Vai ser sempre aquela contada para pôr uns lourinhos naquele que fez. Porque Mas os 6 estavam em Luanda, atenção. Os 6 estavam em Luanda. até um dado momento, Certo. depois Mas também um são dia corridos. antes, sim. São corridos. Exatamente. É ali onde vem as questões das narrativas. Por exemplo, cada partido explica nos seus populares ou nos seus Conta uma história Macmahon, diferente. que é um médico, acho que eu ouvi falar de Macmahon. Se calhar. Macmahon foi um médico muito famoso. Uhum. É do MPLA. Explicou o que ele fez para incriminar os outros. Ele explicou. Sim, Eles porque lembro, falam. por aquilo, cabeças fala-se da Ele FNLA, participou, não é? mas não sei quem Vou- foram no vou dar hospital, exemplo, mesmo por com a vida exemplo. buscar corpos e não sei. Não, Eles explicam. E eu vivia onde? Eu fui nascido onde? Na rua do Pica-Pau, onde estava a sede da FNLA. Não, agora Tá vou vendo? dar- Eles não estavam a fazer guerra nenhuma, estavam quietos na sua sede. E eles foram acusados de que estavam a comer pessoas. Certo. Tá vendo? É a Percebe? mesma coisa- Então, E quais são as consequências? Sim, E quais são as consequências Você tá disso? entendendo? Não, Estou a é dizer. narrativas. Quais foram Quer as dizer, consequências disso? a O facto África é feita de de narrativa. uns de aparecerem coisa de como os melhores e os outros... Não houve questão de ser melhor ou de ser melhor. Não, mas alguém sobrepôs-se, não é? Também não sobrepôs. Lhe foi dada proteção A proteção, ok. para que seguisse em frente, em detrimento dos outros. E até Ok. que a técnica que se usou foi usar a população para expulsar os outros, porque foi a população que correu com não foi com Katana. Foi a população que correu com os dois partidos. Os dois partidos. Em 92 foi a mesma coisa, foi a população que usou, e acho que estavas, não sei, acho que acompanhaste, não sei se acompanhaste. Qual foi, quem fez correr a UNITA de Luanda? Em 92. Mas olha, Foi a população, está a perceber? É sempre utilizada a população para fazer esse jogo sujo. Com Sim. base, Mas- com base mas- naquela acho que a imagem, compensação- exatamente, Certo. com base. Mas era nisso Mas onde eu queria chegar. Quando o Leandro falou sobre a entrada ou a invasão pelos sul-africanos, a minha pergunta seria até que ponto isto não era uma daquelas manobras, como por exemplo, no hoje em dia temos o caso das 500, não sei se me lembro bem, 500 toneladas de explosivos que foram apreendidos porque queriam fazer uma... eu digo por o exemplo. seguinte, porque eu consegui. Eu não estou. Algumas coisas que eu estou a falar, não estou a falar sem evidência. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ir no arquivo da Secretaria de Defesa Americana, em que contém comunicações do ex-ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Henry Kissinger, na altura, que coordenou o projeto Angola. Eu tenho o livro do ex-diretor de operações da CIA, do projeto Angola. O título do livro é In the Search of New Enemy, que ele fala sobre toda a operação que ele fez, ok? E eles mostram cronologicamente as datas dos acontecimentos. Em abril, em março e abril de 74, em março e abril de 74, mesmo os Estados Unidos, sabendo que havia o acordo de Alvor já estava posto para Angola ser independente, já estava nas Nações Unidas. Os Estados Unidos perguntava se o carregamento está, o plano está posto. Em 74, em 75, antes da independência, meses antes da independência, estava a confirmar se o presidente o Kenneth Kaunda estava seguro com as informações. O ponto é, no próprio livro do diretor de operações da CIA, né? Naquela altura do projeto Angola, ele diz, por exemplo, essa questão de narrativa. Ele explicou, por exemplo, qual foi a narrativa que fez expulsarem os cubanos do Sul. Os cubanos estiveram no Sul.
segundo que ele explica, a UNITA, como não estava a conseguir taticamente e militarmente vencer os cubanos, o que é que eles fizeram? E os americanos não estavam... Agora, desculpa, vou fazer aqui um parênteses. Falou dos cubanos no Sul. Os cubanos vieram a convite de quem para Angola? Ok, os sul-africanos vieram a convite de quem? Da UNITA. Então, para dizer que, na realidade, os vários movimentos jogaram sujo no meio disso tudo. Eu concordo com isso plenamente. Mas ali nós eu estamos vou a falar das voltar. narrativas. Mas ali eu volto para a questão, primeiro... Mas são factos mesmo. Primeiro, São factos ali mesmo. eu volto para a grande questão da responsabilidade individual. Certo. E também falo da escolha e da moral de cada indivíduo. Exatamente. Como foi do Papo Holden Roberto? Viu aquela confusão toda? O que ele fez? Eu não me meto nisso, estou cansado de guerra. Mas a questão que se coloca aqui é: se Ele os não sentiu-se mais nossos em condições líderes, para continuar. se os nossos líderes Em tivessem batalhas. pensado na Retirou-se. ação, se os nossos líderes Tentou, tivessem mas depois pensado recuou. na ação, até poderiam ter jogado de forma inteligente dentro dessas influências todas. Porque hoje em dia, pela África toda, hoje sentimos a mesma coisa. Quando tentamos nos emancipar, quando tentamos nos desenvolver, vem uma força internacional, uma força externa, que põe o pé, mas ainda assim, ainda fica a escolha individual, não é? Eu ainda tenho o direito de decidir se vou aceitar vender o meu sonho de uma nação feliz, não é? Ou se vou ceder à pressão que me é feita, porque naquela altura, tanto o líder da UNITA, o líder do MPLA, o líder da FNLA, se tivessem decidido olharem-se uns aos outros como irmãos e conversarem como irmãos, certamente teriam se contado, olha, aqui estão a nos minar. Ali estamos de acordo, é o que eu disse Não é? do princípio, a Isso questão da já não responsabilidade. era possível, porque eles já estavam a pensar nas ofertas que haviam de receber. Não, olha, E se reparares, a tal independência que está aqui hoje a falar, a maior parte das estruturas que funcionam em Angola não são independentes totalmente. Bem, estamos a Mesmo na falar... questão econômica, podemos assim falar, os bancos todos, as sedes, as holdings todas, são dependentes dos bancos em Portugal. Elísio, Os bancos todos, as suas dependências, as suas holdings que seguram os bancos em Angola, que abriram os bancos em Angola, vieram de Portugal. Nós quase que não temos estrutura nenhuma. Aí você chega em Angola, paga com Visa. Esse dinheiro não cai em nenhuma conta do banco em Angola. bem, vamos falar... Isso é para dizer o quê? Que isso tudo foi uma construção, foi o projeto do neocolonialismo. Como assim que eu posso explicar isso? Se reparares, a alimentação angolana vem da onde? A nossa culinária vem da onde? Por que temos que comer bacalhau ou comem bacalhau? Porque eu não me preocupo muito com isso. Por que os angolanos preocupam-se muito com o bacalhau no final do ano, por exemplo? Por que os medicamentos têm que vir só de Portugal? Não, mas isso aí já... Bem, isso já são outros... Se reparares, isso tudo foi tudo muito bem coordenado para que chegássemos até essa parte de não sermos independentes, Angola não ser independente, na minha ponto de vista, ser dependente. Há uma dependência total. Bem, Elísio, tu estás a falar de soberania. Ser soberano significaria ter a capacidade... Posso concluir? Posso concluir? Soberania significaria o país ter a capacidade e o poder de promover o desenvolvimento do seu próprio país. Acredito que seja isso que estejas a dizer, não é? É condicionado a ser independente. Mas ainda... A nível do princípio do avô, para mim, mostra-me claramente que há uma dependência gritante a todos os níveis. Mas naquela altura era um país... Eu nunca vi independência mesmo como tal, que estão a falar tanta independência. Eu nunca vi tanta independência que quer se festejar. E hoje está mais que claro, já ninguém consegue esconder. Por isso é que essa divisão brutal, para além dos três movimentos... Mas naquela altura, em 1975, o país estava em condições de se digamos... De quê? Em 1975, os angolanos ganharam independência. Estavam em condições de se autossustentar? Não. Esta é a questão. Não, eu faço uma pergunta. A resposta é sim. Quantas fábricas tinha Angola? Não. O que é que se produzia em Angola? A questão é a seguinte: Angola sempre teve estrutura para se autossustentar. Tanto é que o colono procurava manter a Angola sob o seu controle
como parte de rendimentos para Portugal. Entretanto, as pessoas que ganharam poder tinham a capacidade de o fazer. Essa é outra pergunta. Essa é outra pergunta. Esse é problema de gestão. Agora, é preciso perceber que, economicamente falando, internacionalmente, existe a cooperação entre países, não é? E a maneira como o colono, por exemplo, Portugal, vem manter a sua importância no processo e garantir que ele continue a ter os seus recursos, vem em controlar alguns serviços de maneira que existe um trading entre eles. Por exemplo, a banca, apesar de falarmos que depende de Portugal, no final do dia depende dos Estados Unidos, que são os famosos que controlam o famoso SWIFT, Aí vamos não subir é? um bocadinho mais o patamar. Sim, né? mas existe essa correspondência entre as nações. Sim. Os Estados Unidos, por exemplo, vendem as sementes para maiores produções pelo mundo todo. Quem controla a produção de arroz é um dado país. E temos essa natureza. Isso vai ser necessário que se mantenha, por exemplo. E é a maneira que os países criam condições, vendendo-nos a política de que é necessário. Por exemplo, hoje temos as famosas guerras, porque a China rejeita, por exemplo, essa abordagem. A Rússia rejeita essa abordagem. Estão a procurar criar auto-independência total, e depois exigem vir à mesa e negociar de igual para igual, e não haver essa subjugação. No caso, nós temos a subjugação por Portugal. Por quê? Eram donos do sistema. Segundo, o sistema foram eles que montaram e nós precisávamos aprender. De algum modo, precisava haver essa coligação. Então quer Olhando dizer que pela realidade de Angola hoje- tornou-se independente de forma prematura? Não. É isso? Não necessariamente. Os moldes em que foram apresentados, a independência, porque como eu concordo com a Elisa diz que a independência foi cedida. Claro, vários fatores obrigaram Portugal a ceder à independência. Mas também se eles não concordassem com a cedência e tivessem dito eles três, não, nós somos três irmãos, não vamos aceitar com que influências externas nos façam. Naquela altura, a maior parte dos líderes que tiveram esse posicionamento, onde é que foram parar? Morriam. A história conta isso, não precisa explicar. Mas A história que quase até que a década de não, 80, que não existe, todos né? morreram. assim, eu continuo. E eu- olha, atenção, quando dentro do Popa Independência, dentro da Popa Independência, alguém percebeu que estávamos a fazer uma curva errada dessa tal independência e disse que assim não, temos que mudar o jogo, houve o problema que houve em Angola. Os 20 falas dos... Sim, isso é consequência de que alguém levantou e disse não, tudo bem independência, estamos aqui, mas o objetivo, o caminho não é esse. Ele só tentou aplicar o discurso, não fez um discurso público. Estás a falar de quem, Elísio? Por que que não chamas as coisas pelos nomes? Pode ser que eu falando dessa forma as pessoas vão buscando imagem. Porque Mas se nós repete estamos muito aqui essa para história. elucidar, estamos a falar da história de Nito Angola. É Alves. muito importante O que se Nito fale Alves, de quando nomes. quando faz o famoso comício dele, ele explica, ele puxa as massas para uma direção de que ele estava a ver que o país estava, quer dizer, não saímos do que nós estamos a chamar de colonialismo, não saímos. Quer dizer que Epá, estava a haver partir um de hoje, desvio. quer dizer, estava a haver um sentido de permanência, de constância daquilo que era. As Ele práticas toca na questão da antigas. melanina, toca na questão da cor. Não, parece que aqui a coisa não mudou. Vamos ter que mudar as coisas. É aí onde começa o 27 de maio. Começa o problema dele. O 27 de maio. Nem dá O problema para dele foi tocar nisso esse. aí. É muito sensível tocar nisso, mas foi esse o problema dele. Não, Ele o problema tenta não mudar é o discurso de que... sensibilidade. O problema é mais prossigo. Yeah. Ele diz que temos que mudar o curso das coisas. Não pode ser dessa forma. Ele toca na questão de que só os negros é que eram relegados para trabalhos braçais, trabalhos menos dignos. E ele discordava disso. Tínhamos que nos ver como angolanos todos. E os que são descendentes portugueses ou não, tinham que estar também imbuídos de fazer coisas que os outros também, que os autóctones faziam. Não podia haver mais discriminação. Ele tocava nesses pontos. Mas como o objetivo dessa cedência da independência era mesmo manter o status do passado, e ele estava a ser um estrangulador, executa. Ele para o camarada. Ele mais os tantos seguidores. E, O que aconteceu? e perderam-se muitas inteligências nesta altura. Mas né? eu perguntaria Porque não tinha que se mudar. se Ia é acontecer mesmo- a mesma coisa no Congo. Mas eu perguntaria, isso é mesmo a questão externa ou estamos a voltar na questão? Porque eu acho que é o seguinte, há coisas que às vezes é muito mais fácil nós culpabilizarmos. Isso não é culpabilizar. Não. Vou dizer assim, é muito mais fácil nós culpabilizarmos, porque assim,
existem sistemas, os sistemas políticos mudam e etc. Após a independência, esse é o maior problema que tem naquilo que é o que o George Orwell tinha dito. Tem um famoso livro que ele falava e os americanos usaram como a crítica para o sistema socialista, que ele falava Fazenda dos Animais. Leandro, desculpa, posso te cortar. Angola produz algum armamento? Não, não produz. Sempre que há um pânico em Angola, não vem forças externas apoiar? Provavelmente. Provavelmente, como então sei de onde as Não, coisas. depende do tipo de conflito. Se você estiver a falar conflito, que tens que falar desde a de formação dos conflito. movimentos, a Coreia participou no apoio de armamento. Primeiro A China apoiou no coisa de armamento. É isso que eu estou a tentar explicar. Mas ali era diferente. Vou te dizer porque diferença, em termos puxa de mais aqui para contexto. frente. Não, A Rússia foi lá apoiar o quê? A Rússia foi apoiar. A Rússia foi apoiar para quê? Ali vem a questão do contexto e eu digo Quer dizer, assim. a Rússia veio apoiar a A Angola para Rússia, quê? inicialmente para Angola, Veio apoiar para quê? foi segundo o que a Amor. parte russa. Não. Não. A parte russa. Isso não tem Eles nada a ver até- com MPLA, não. Deixa eu concluir o A raciocínio, perspectiva né? Depois deles, falas. É por isso que eu disse do Gorbachev. Após aquilo que foi a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, a forma mais fácil que os russos encontraram para poderem vamos dizer assim, vingar-se ou, por exemplo, fragilizar o americano, era fragilizando diretamente os aliados. Ou seja, quem tinha as maiores colônias em África? Quem eram os maiores colonizadores no mundo? Eram todos aliados dos Estados Unidos. Por isso é que o Gorbachev, em 62, acredito, ou em 60, prometeu que iria participar no processo de descolonização da África. Se tu perceberes, foi a partir da década de 60 que acelerou-se o processo de descolonização da África. O processo de descolonização da África coincide exatamente... Eu só fiz essa pergunta falamos daquele ponto em que disseste que vamos pensar em nós. O problema é que somos nós que criamos. Não, eu digo... E eu disse que não. Vem de fora mesmo. Não, é assim, eu acho que não vem de fora, porque assim, eu acho que há coisas que a gente pode conter, porque assim, e voltamos na questão da responsabilidade individual. Hoje estás numa posição em que estás. Existem constraints fora, existem condicionamentos que você tem, mas dentro da tua casa, quem faz as regras? Nós temos condicionamentos, há coisas que não faz. Você não pode bater o teu filho. Oficialmente você não pode bater o teu filho. Sabes que se bateres e saberem, mas será mesmo que você não toma medidas se for necessárias? Aí vem a questão. Às vezes a nossa questão eu não estou a dizer... O problema contra os direitos humanos em Angola é observado no mundo? A questão dos direitos humanos, já se sabe como é que é a questão dos direitos humanos. Direitos Não humanos, é os observado direitos pelo mundo? humanos, o mundo observa, mas a questão que você deve fazer é se eles têm necessidade de tomar ação. Porque assim... E quando é que eles tomam e quando é que eles não tomam? Mas a questão também vem. Eu como um país, vou dizer o seguinte. Você vai tomar ação no meu país. Onde é que está a minha questão de soberania? Porque assim, existem dois conceitos que a gente discute. Por um lado, você pede ajuda da intervenção externa. Mas, por outro lado, você questiona a própria soberania. Ou seja, você vamos mudar um bocadinho, talvez, a direção do debate do programa. Desculpa, a direção do programa. Convém tirar o poder que zomba. Vamos falar um pouco é. dos desafios que o país enfrentou após a independência. Quais foram os maiores desafios que o país enfrentou após a independência? Destruiu Vamos falar. Tudo que havia de residual que o colono deixou, até 85 ficou tudo destruído. Mas tem uma razão para isso Todas as ser... infraestruturas. Infraestruturas. Não estou a falar em zonas de guerra. Estou a falar em zonas onde não houve guerra. Ficou tudo destruído. Já lá vão 50 anos. Eu estou a falar em termos de fábricas. Quais são os pontos positivos que nós podemos apontar? Já lá vão 50 anos de independência. Aquela rede, aquela malha toda de infraestruturas, uma boa parte foi destruída pela guerra, mas há partes que podiam ser geridas, podiam estar conservadas, podia ser uma espécie de a base para estender esta malha de zonas fabris e continuar o processo de industrialização do país. Mas o que aconteceu? Logo no princípio, na primeira década depois da independência, o que aconteceu é que tudo foi destruído. Até porque Angola esteve cerca de 27, quase Só 30 sobrou- anos de guerra civil, sobrou não é?
uma fábrica que resistiu até hoje, que nunca conseguiu parar, que eu saiba. Mas Se depois você disso, conhece, eu falou-se Mas tens problemas com a Não cuca? tem problema. Mas depois disso falou-se muito em desenvolvimento sustentável. Quais foram os passos que foram dados nesse sentido? Falou-se muito em desenvolvimento E sustentável. uma coisa engraçada que eu me lembrei ainda hoje, antes de vir para aqui, que foi por que na fase de guerra muita gente se queixa hoje com os problemas sociais que existem, fome, pessoas à procura de alimento, até em locais de resíduos, lixeiras, vamos assim chamar. E por que no tempo de guerra não aconteceu isso em Luanda? Por quê? Porque eu me lembro que Luanda era sustentado, já que as províncias estavam bloqueadas e não havia transporte de alimento das províncias para Luanda, mas havia um ponto importante. Aquela zona toda onde passa hoje a Avenida Fidel de Castro, aquela orla toda que sai da ponta do mar, de mar a mar, vamos chamar de Samba Cacoaco. aquela zona toda, desde o Hotel Vitória Garden para lá, onde está o Quilamba hoje, e o Sequel outros anos, aquela zona toda, chamavam de Cintura Verde de Luanda. Quando vêm com a infraestrutura, destroem a Cintura Verde de Luanda, os museques, aquela zona toda ali, era onde saiu o alimento para Luanda. Luanda nunca precisou, naquela altura, de que o alimento viesse das províncias. Então, a dinâmica da forma como Luanda foi estruturada, isso prejudicou imenso a questão alimentar da própria capital, dependendo das províncias. As províncias também não conseguem trazer o alimento para Luanda por causa da infraestrutura das rodoviárias que foram destruídas. Então, essa independência tem vindo-se tentando reacertar de muita coisa, mas devido também a outros problemas que fossem encontrados no caminho, não se conseguiu acertar. Eu acho que... Mas o que eu gostaria de perceber é onde é que está o problema? Porque para o desenvolvimento de qualquer país, a base de desenvolvimento de qualquer país é a construção de estradas. Sem estradas, o país não evolui, o país não desenvolve. Por que não existem estradas? Eu acho que nós estamos a começar a analisar pelo meio e não pelo princípio. Não, eu estou a falar de desenvolvimento sustentável. Sim, não estou a dizer só. Por exemplo, para falar do desenvolvimento sustentável, nós temos que entender quando o Elísio diz sobre as fábricas, quantos portugueses foram. Uma das coisas que quase nenhum de nós nos questionamos constantemente é o nível, por exemplo, de educação de que nós tínhamos naquela altura da descolonização. Quem eram as pessoas que tinham educação e conhecimento? Eram simplesmente o pessoal da elite de todos os partidos. Só. As suas massas eram completamente o quê? As subalternas. Eram os trabalhadores de campo. Então, como você espera manter fábricas? Por exemplo, se o indivíduo não sabe o que é gestão. Nós criamos um problema. A situação foi que, no período da recessão da independência, os portugueses, se olharem para as colônias portuguesas, há uma similitude. O grau de analfabetismo... Vou cortar nesse ponto. O problema das fábricas não se destruiu por falta de escolaridade das pessoas. O problema das fábricas foi o mesmo problema que aconteceu com o estádio no Lubango, na terra dela. Foi o mesmo que aconteceu com o estádio em Benguela. É a reflexão disso, onde os cabritos foram comer. Então foi má gestão, não foi falta de escolaridade. Má gestão é problema. Sim, mas estou a dizer, mas não foi falta de escolaridade. Mas pode não ser escolaridade, mas de preparação. Não. Mas foi falta mesmo de gestão. O problema da Angola... Intencional. Mas se tu não estiveres preparado, tu não geres. Eu acho que é ali então, onde vem as questões da narrativa intencional. E prioridades. Vamos saber uma coisa. Se partir um parafuso numa máquina, você vai comprar o parafuso para substituir a máquina para os trabalhadores que reclamaram, chefe, a peça estragou, ou você vai comprar mais uma viatura? Não, o país vive disso. Mas aí estamos a falar do hoje comparando... Não, estou a falar, isso já é antigo, não é de hoje. Não. Eu estudei até a 8ª classe, sem carteira. Não, mas vê, essa é uma questão que nós às vezes... Há prioridades que não são colocadas. Olha, nós começamos... coisas e não se aplicam as coisas. Nós começamos a debater um tema, depois acabamos por mudar para outro, sem concluir o primeiro. O que estávamos a concluir? Não, estávamos a falar de desenvolvimento sustentável. Estávamos a falar da construção de estradas. Não é? Então vamos falar o que está a falhar. Por que nós não construímos estradas secundárias, terciárias para garantir, mas construir-se, mas até agora as estradas persistem. Construiu em 2000 Onde é que está o problema? É aí onde está a questão. Não se fez.
Os chineses não fizeram estradas? Mas as estradas não se constroem por uma década e lá ficam, precisam de manutenção. Manutenção. Mas do colono ficou? Mas o que acontece do colono ficou alguns troços. Não, ficou muitas estradas continuam até Não, hoje. alguns troços. Muitas estradas continuam até hoje. Angola, em termos de infraestrutura, tem um problema. Mas o problema da Angola não é necessariamente a falta de ideias, não é necessariamente a falta de instrução. O problema Não é. o problema da Angola é a falta de responsabilização. E essa falta de responsabilização, ou seja, o caos é criado propositadamente para desorganizar. E nessa desorganização vêm os oportunistas. Se nós tivéssemos um país, e há vários exemplos de vários países que aderiram a políticas mais extravagantes em termos de disciplina e responsabilização, exemplo a China, ok? Aonde um dirigente político ou um líder de uma organização pública atreve-se a usurpar algum meio, algum erário, este indivíduo paga. Esse indivíduo é humilhado pelo país todo e é chamado de gatuno, ladrão. Nós em Angola descobrimos um novo termo. Não chamamos ladrão nem gatuno. Nós chamamos marimbondo. Não é? Chamamos marimbondo. Depois, o angolano tem um hábito de base que se eu te pegar o teu dinheiro emprestado e não te devolver, não chama isso de roubo, chama cultura de aguento. Nós buscamos maneiras de normalizar o errado. E é o que eu disse no princípio. O facto de eu ser teu subalterno e ter notado um desvio da sua parte de algo que não era devido, em vez de eu declarar, ir apresentar uma queixa, e porque existe uma promiscuidade entre os famosos poderes, não é? E eu vivi isso também em Angola, por ter denunciado certos crimes, por exemplo, aí o que vai acontecer é, eu vou me calar e sentar contigo e sorrir, na espera que me dê as oportunidades para eu também usurpar algum. E esse tem sido o problema da Angola. O problema da Angola, no fundo e no final, vai se resumir numa simples expressão que hoje em dia nós usamos muito, que é a famosa micha. E isso foi desde os primórdios. Antigamente, eu ainda me lembro que os ministros, eu não sou de muitos anos atrás, nasci na década de 80, os ministros não eram os mais ricos do país. Hoje tornas-te ministro, em 3 meses você já é milionário. Em 3 meses você já é milionário. E não se consegue entender como é que você vai, por exemplo, ver um indivíduo que hoje torna-se comissário ou comandante da polícia, já é milionário e ninguém se questiona como é que estão a obter esse dinheiro. As pessoas só querem pensar de que não. Furtou ou não furtou? As pessoas esquecem-se que até o famoso tráfico de influência é um crime grave. Porque se eu priorizar-te a ti em função de um benefício que eventualmente eu possa vir a colher, estou a prejudicar milhões. Nós vemos no Orçamento Geral do Estado e nem precisamos olhar para 1965, é só olharmos para todos os dias, Angola todos os dias. Se formos ver no Orçamento Geral do Estado, nós vamos ver dinheiro, milhões a ser gastos, por exemplo, com merenda escolar. Mas todos os dias estamos a ouvir que os miúdos não têm merenda escolar. Essa falta de responsabilização desse ministro, desse indivíduo responsável pelo Tribunal de Contas, por exemplo, que devia velar por situações desse género, e não olha, e não é responsabilizado, é que faz com que o país chegue onde chegou. Porque nós temos os gestores reportam, os gestores apresentam os seus relatórios. E existe sempre uma cadeia superior que deve definir se continua ou não continua. Por exemplo, por que a Sonangol não faliu? Até agora, por que não fechou a Sonangol, por exemplo? Deram conta, foram trocando vários administradores e dirigentes, por exemplo. Como é que nós temos um país que se diz que tem tantos milhões, não é? Recebe-se as fábricas, privatizam, por exemplo, uma fábrica por um preço de banana. Tudo em benefício de um indivíduo que é um dirigente. O grande problema é a falta de disciplina, a falta de moral em Angola. Por quê? Todo indivíduo que trabalha no governo é business no termo americano. Tem negócios. E muitas das vezes negócios na mesma área em que ele opera, trabalha. E o que é que ele faz? Mata a concorrência para que ele seja o líder. Subiu uma vez alguém que se tornou responsável pela distribuição de viaturas em Angola, comprou as fábricas de as concessionárias, não se chama concessionárias, as representantes em Angola, incentivou para pôr uma lei para proibirem a importação de carros por mais de 5 ou 6 anos. Nós estamos aqui num país desenvolvido com várias fábricas de automóveis, que não existe proibição de nenhum carro circular. Os carros circulam contando que têm as capacidades ou as diretrizes técnicas, as condições técnicas para circular. Mas em Angola vais ver proibição.
proibição. É intencional, não é? eu uso o termo Então, intencional, aquilo não é porque quando são em falhas de pensamento. 1975 É tudo feito dão a na independência. intenção. Dão a independência não disse que levariam todos os portugueses, foram-se embora. Não, alguns portugueses decidiram ficar. E havia essa abertura, sim, com alguma estigmatização. Então existe uma força, uma falta de vontade própria de desenvolver o país, é isso? Existe, Não é para ser desenvolvido. existe. Primeiro, existe uma Não é força para ser externa desenvolvido. que realmente interfere o desenvolvimento e existe um angolano fraco sem vontade Ele de usou um pensar termo, em o um grande Leandro usou um legado. termo. Sim, porque Leandro usou um porque termo não, bonito. não, porque O- Angola é aparente, né? o país, o país é Aparente. Aparente, ele usou o termo. Não, é assim. Porque o país Cria é- um estímulo aparente para vocês seguirem lá daí. porque o país é rico em recursos naturais. Eu acho que não há razões para assim, para o país estar razões. como está, não é? Não, Há é razões. assim, Quais são? Se manterem. Não, eu diria o seguinte: às vezes eu compreendo todo esse argumento e o Abraão, eu digo sempre, eu falo com o Abraão sempre, a questão da responsabilidade individual é um problema maior e vê. Se o indivíduo não é responsável individualmente com as suas decisões próprias pessoal, não vai ser responsável com uma empresa. Está a falar de quem? Está a falar Estou a dos falar dos indivíduos que vamos que supor. vão dirigir ou que vão Não ser importa, dirigidos? não importa só. Dirigidos até- ou não, dirigidos? estamos a Não, dizer quem a dirige? cultura. Porque a Assim, questão é, se hoje não consegues ser responsável pela sua própria pessoa, Como é que vai quando ser tiveres que ser responsável por uma responsável por instituição? outros, exatamente. E o grande problema é quando nós normalizamos, por exemplo, vamos dizer assim, vamos olhar, até não vamos falar, vamos olhar exemplos típicos. Quando o indivíduo é incapaz de cumprir aquilo que são as suas necessidades, que é mandado por ele, ele sabe que tem deveres a cumprir, ele não cumpre os seus deveres. O que espera que vai acontecer quando ele liderar uma companhia? Mas estás a falar concretamente de quem que é obrigado a cumprir essa tal Não, tarefa. não, estou a dizer a cultura de normalizar esses atos errôneos, porque assim, porque... Mas tem governo ou não tem? Ai, estás a ver? Ali nós começamos a ver, assim, uma Tem governo. sociedade, nós temos que entender uma coisa, o coletivo é a composição de indivíduos, tá vendo? De individuais. Você não tem um grupo sem ter individuais. O indivíduo que hoje está a gerir uma coisa que está naquela posição, independentemente da questão, vamos dizer, do nepotismo e os outros aspectos, o facto é que aquele indivíduo, se for prestado atenção pelo senso de responsabilidade, se ele é irresponsável, ele não vai. Eu que sou responsável. Vou dar um exemplo típico. Nós culpabilizamos constantemente. Por exemplo, o Abraão disse uma coisa que é importante para destrinçar o que às vezes se discute muito em questões públicas em Angola. O problema da aplicabilidade da lei não é a lei, é de quem tem o direito de aplicar. Se o tribunal não te condena, você que roubou, o culpado não é você. Então, não é a fiscalização, estás a falar Exatamente da fiscalização. isso. O indivíduo, quer dizer, é muito mais fácil culpabilizar, dizer, por exemplo, nesse momento, que todos os problemas que acontecem é problema político, do que propriamente a pessoa que está no lugar para tomar posição. Eu não estou a dizer que eu aqui ignoro o facto de que tem a pressão política externa, não. Mas a questão individual. Mas na questão Mas interna não tem dois existe, papéis que- mas que não se- existe que a eles prestação trabalham. de contas, não é isso? Quem tinha que exigir a prestação de prestação contas? de contas Qual é a existe. instituição Assim, que tinha que existe exigir? a prestação de conta. O Tribunal de Conta sabe todo o dinheiro que foi desviado de Angola. É isso de nós E dizemos por que sabe. não é divulgado? Ali A está. Você promiscuidade. também você recebeu também. Eu também recebi. Ele também recebeu. Vamos queixar quem? Não, o grande, mas ele onde ele doutor. começa. Eu Acho que recebi conheces. os Você- 10, eu acho os que 10 você- milhões que eu recebi, Não, peraí. eu entendi que era um presente. Nunca percebi Justino- que era para devolver. Justino de Andrade- Atenção. Justino de Andrade- Justino Pinto de Andrade disse uma coisa célebre que eu fiquei com ele na cabeça e disse assim. Disse que estamos a discutir muito. Eles todos sabem, deviam se pegar e se aproximar na esquadra mais próxima. É assim. Tá vendo? Eles todos sabem. Ele falou, o Justino Pinto de Andrade, acho que é o mais jovem, ele tem óculos assim grandes. Usa óculos já. Ele disse que estamos a discutir muito. Todos do MPLA deviam só se preocupar. A esquadra mais próxima vão só lá se entregar. Tá Ok. entendendo? Vamos falar. E nós ficamos aqui a conversar e essa altura tem mais podcasts a falarem. Vamos falar sempre da mesma situação. Ok, Elísio, vamos Duas falar. pessoas só, eu quero falar Aham. dois aspectos. Dois aspectos que eles utilizam e é o objetivo deles. Uhum, O Zé Eduardo cometeu um erro antes de sair. uhum. O Zé Eduardo, o que é que ele fez? Ele elevou o nível da aspiração dos angolanos. Cometeu um erro. Ia deixar cair o MPLA. Se você quer dominar um povo,
controla o mindset, a mentalidade desse povo. E uma das formas de controlar essa mentalidade desse povo é não criar uma expectativa ou um nível da expressão desse povo na mediocridade. Hoje, se perguntas a um angolano qualquer que você lhe entrevistar, o que é que você quer? Se não sair a caixa de... que até já traduziram, já não é mais caixa de coxa, agora é caixa de concha, é o saco de arroz. É só esses dois. Esse é que é o nível da expressão do angolano. E de um jovem que não tem nada, o nível da expressão é emigrar. Isso é fundamental para se manterem como governantes lá. Você não pode levantar o nível da expressão de um povo se você quer continuar como governante. É erro. O que eles estão a fazer é perfeito. Mas dizia-se que o mais importante é resolver os problemas do povo. Isso é uma narrativa para vos manter no poder, para nos manter no poder. Eu vou te resolver o teu problema, mas eu discordo. Eu não sei quem inteligência então devia ser, o mais importante é resolver os problemas com o povo. Não, está errado também. Também está errado. Na minha visão é o mais importante, ou até não é importante, eu até troco. Eu vou trocar essa narrativa e vou te mostrar outra. Ok. A nossa prioridade é prevenir os problemas do povo. Prevenir. Está entendendo? O problema de um político não é resolver. Eu alguma vez resolver na minha vida? Não. Eles têm que prevenir que eu não apanhe paludismo. Têm que prevenir que não me falte emprego. Criar escola. Assim, criar saúde. É prevenção, não é resolver. Quem é que vai te resolver o teu problema? Vamos continuar lá com os problemas. Vamos... Essa narrativa... Bem, a pessoa não acordou hoje. Não vão acordar hoje. É assim, há mais de 50... E aqui não nos resolvem problema. Elísio, eu posso falar? Há mais de 50 anos que Angola está independente e nós continuamos, os angolanos continuam a criticar e a criticar. A crítica é boa quando é construtiva, não é? O que é que, se fosses o Presidente da República, o que é que farias para termos uma Angola melhor? Essa pergunta é difícil. Eu sei que é. Só não digas que ias te demitir. Eu sei que é. Essa pergunta é difícil. O que é que farias para termos um país melhor? Essa pergunta que você vai fazer, eu vou te dizer que eu não sou mais tudólogo, sou mais saber tudo. Todos nós sabemos o que temos que fazer. O que é que o Elísio faria? O Elísio é o Presidente da República. Mas primeiro é dar de comer às pessoas. Dá de comer às pessoas. Nesse momento, hoje mesmo. A cesta básica. É dar de comer às pessoas. Esses 12 milhões ou 20 milhões que estão a gastar, 20 milhões de festas e não sei o que, e tudo isso já. Era tudo arroz. Não, os 20 milhões acho que é para o jogo da Argentina-Angola, não é? Sim, Não, chama as coisas pelo nome, Elísio. Ainda não chegamos lá, não sei se podemos tocar. Vamos chegar já. Temos que seguir. Estamos nos anos 2000 e pouco a como é que subir. estamos em Mas termos de tempo. tocaste no assunto, Elísio, por isso é que... Vamos fazer as coisas. Os cortes, os meus exageros. Ok, vamos lá, tá bom, vamos seguir o roteiro, Estás a ver? o guião. Políticas bem simples. Ainda ficaria rico. Eu ainda seria rico. Quer dizer, tu tirarias a tua parte, mas não deixarias ninguém passar fome. Ok. Não pensei na micha, desculpa. Estou Não, mal qual acostumado. micha? Se eu até meteria outra vez a cara, minha cara no dinheiro. Também? Sim, meteria porque tiraram meteria, só que nessa situação eu. Ele está à espera que eu ponha na próxima. Tá percebendo? Mas vou dizer que é simples. Eu me lembro quando começaram a criar as infraestruturas rodoviárias com acesso às províncias, que como a qualidade de vida das pessoas começou a melhorar. A deslocação para as províncias deixou de ser de caminhão. Eu comecei a ver menos pessoas andarem nos caminhões para irem para as províncias. Eu fui ao Ambo e vi pessoas de celeiro, carros muito... Básicos. Aquele I10, antes do I10 tinha um outro que é Tico, que foram até o Ambo. As pessoas iam até o Ambo e voltavam. Isso mostra... Construção de estradas, circulação de pessoas e bens. De bens. Investir mais nas zonas agrícolas. Eu, por exemplo... Investir na agricultura. Hoje mesmo, esse dinheiro todo que gastaram nessas maratonas todas, por causa das condições sociais da fome, os 12 milhões mesmo que estão a investir no estádio, ia tudo para o Chivingueiro. Há lá um pulmão, há lá um coração, eu passei por lá, que é a zona do Chivingueiro. Eu estudei no Instituto Agrário. Aquele é um Instituto Agrário, eu estive lá com o doutor Hélio. Aquele é um Instituto, o doutor Hélio, não sei se ouviste falar. Não. Tinha também talvez. um senhor português muito famoso. O senhor português foi meu professor. Na via que, antes de chegar... Seródio.
sei Sim, se o é o senhor, eu não Seródio. me lembro. Foi professor. Tinha os filhos Era o também lá. diretor do Instituto Médio Agrário. Aquele polo Uhum. tem condições de criar, de tempo colonial, tinha condições de criar bons técnicos que podiam ajudar muito na agricultura. E formou, naquela altura formou, não é? Trazer a água próximo às zonas agrícolas é fácil. Até porque o Chivingueiro é fértil. Só a província não é? de Kwanza Norte e a província do Malães, o que produzem seria suficiente para sustentar a Angola toda. Não Isso é- fazem porque não querem. Eu faria isso, atacaria isso. E eu não precisaria ter que ir pedir as pessoas para fazer. É só colocar infraestrutura para chegar até lá. Ok. Bem, eu já vi que Na teríamos... questão da seca, só para terminar, na questão da seca, aí no Cunene, Uhum. em vez de levar o rio até lá onde as pessoas estão a morrer de sede, essas pessoas saíam do deserto, iam para a zona ao lado do rio. Como é que eu vou lutar para gastar milhões para levar as pessoas até o rio até nas pessoas? Não é mais fácil deslocar as pessoas para aí. Alguma vez viste a zebra, o rio e ter com a zebra? A zebra é que vai no rio. Nós, quando sentimos que não estamos mais em condições em Angola, viemos parar aqui. Nem todos, mas muitos de nós. Não é? Então, as pessoas Falta de deslocam-se. soluções. Eu, naquela altura que as pessoas estavam a morrer de seca, eu vi imagens de animais selvagens e mesmo animais como o gado bovino, em manadas a deslocarem-se para a Namíbia e as pessoas ficaram lá paradas à espera que viessem lhes trazer água lá. Não era mais fácil pegar nos caminhões das FAS que não estão a fazer nada, eles mandarem buscar essa população para eles meter lá do rio Kwanza, é só tirar água e beber e não morreriam de sede. Há coisas que parecem ser lógicas, mas As zonas à beira do rio já estão ocupadas, são Não, reservas. deixa um canal pelo menos espaço, fica com o resto, que é 90%, deixa só 10% para aquela população não morrer. O rio Kwanza não para de mandar água à toa o Oceano Atlântico, manda muita água, muitos litros de água, não se aproveita. Se Angola tivesse um celeiro alimentar agradável, as pessoas ficariam em Angola. Se tivessem rodovias boas, nível de transporte. E uma coisa que o angolano foi interessante que mostrou no momento da paz. Ajudou muito a governação que existe em Angola. Começou a construir zonas nobres, zonas da Zona Verde, no Benfica. Você vai lá e encontra casas espetaculares. O que o governo devia fazer ali? Era só pôr asfalto, saneamento básico. Ninguém precisa construir casa para ninguém. Criar infraestruturas, lotear e vender. Bem, Só o que eu faria para melhorar e o que faria para continuar. Abrão, se tivesses que substituir o Elísio na presidência da República, o que é que acrescentarias nesse plano dele fantástico? Eu ia pôr o Leandro antes de mim e depois ia pegar na ideia dos dois e implementava. Bom, Não falamos, há um aspecto que eu acho que seria essencial, a saúde, por sim, exemplo. eu sinceramente falando, Beatriz, sinceramente falando, eu teria começado pela desvinculação intrínseca, ou haveria de separar os poderes para começar. Porque eu sou apologista de que o país está na condição em que está porque as instituições não exercem a sua função, ok? A partir do momento... As instituições estão cativas. Exatamente. A partir do momento em que a gente desfaz essa promiscuidade, ok? Vamos dar uma certa autonomia e independência a todas as instituições de fazerem o seu trabalho como deve ser. Um dirigente, um líder que apropria-se do que é indevido, a justiça vai se ocupar e sem esperar que o presidente ou o ministro influencie na decisão. Porque a lei está escrito, só falta implementar. O que é que haveria de fazer? Que o ministro da Saúde cuidasse daquilo que é responsabilidade dele. E como não é uma questão de amiguismo ou simpatia, é por meritocracia, o que a separação de poderes traz é a meritocracia também, o que ia acontecer é que ele teria que fazer o seu melhor, porque senão seria substituído e talvez nunca mais tivesse oportunidade de ocupar algum outro cargo público. Não é? Então, está a haver algum comodismo, então, né? Está, isso é claro. Isso é claro e tem sido comprovado pelo facto de vermos a roda das cadeiras nos dirigentes do país. Falhou em Luanda, vai ser governador no Xinguari, depois no Sai tempo do volta... Ministério da Agricultura, vai para o Ministério das Finanças, por aí exatamente. fora. Depois volta para um outro ministério e vai acontecendo. E vão fazendo as mesmas coisas. E isso faz com que, por exemplo, aconteça um rombo numa AGT e não tens o
o ministro ou o procurador-geral da República se pronunciar, quando vês a própria ministra dizer que reconhecemos que falhamos, entretanto, vamos tentar fazer melhor. Devias tê-lo feito, não tens capacidade para fazer, abandona o cargo e vamos por outra pessoa. A outra pessoa poderá eventualmente errar, mas não lhe vamos deixar ficar como se não tivesse mais ninguém com capacidade de fazer. Então, partindo da separação de poderes, ali vinha a execução. Eu não preciso me preocupar com as estradas, porque existe um ministro para as obras públicas, que supostamente tem que se preocupar. Eu não preciso me preocupar em ditar quem é que vai comprar um banco. Eu não preciso me preocupar em influenciar quem é que vai ganhar o contrato alimentar, por exemplo. Por quê? Porque isso é responsabilidade da entidade que tem que cuidar disso. Agora, você vai fazer um contrato público, quer assinar um contrato público, tem que ser amigo do filho do presidente. Você vai comprar um banco, você tem que ir fazer corredores para comprar o banco com favores e tudo mais. E depois, no final das contas, vamos descobrir que as coisas estão erradas do jeito que estão. Se as infraestruturas ou se as instituições no país terem o poder de fazerem o seu trabalho e o Estado coordenar essas estruturas todas, não é? O que vai acontecer é saúde vai funcionar, educação vai funcionar, porque se não funcionar, a inspeção geral vai atuar. E até houve um momento que vimos o reduzir de muitas situações agradáveis em Angola, quando o IGAI decidia dar corrida a alguns micheiros pela estrada. Víamos que ias para uma instituição pública e pensavas em pedir um favor, prometendo algum pagamento, o funcionário diria, não vou estragar minha vida por causa desses míseros que você me quer dar. Porque nessa altura as pessoas sentiam que havia uma instituição a funcionar. Até terem atuado certas entidades e dizer, olha, slow down, vão com calma, não passem a fazer do jeito que estão a fazer. Houve vontade de fazer. Por Leandro, exemplo, já foste nomeado, já és o presidente da República. Qual seria a tua estratégia? É difícil. Eu penso que És presidente, já foste nomeado. tudo é concentrado naquilo que nós chamamos governação. Governance hoje em dia é acerca daquilo que é fazer o que você tem que fazer. Vamos supor, saber aquilo que são as necessidades e comatar as necessidades. Mas eu também gostaria de dizer que algumas das coisas nessas questões hipotéticas é meio complexa dizer, mas eu pegaria no facto de que primeiro tem que começar, todo indivíduo tem que se sentir responsável dentro dessa nação Pelos seus atos. pelos seus atos. Isso tem que começar por aí, porque assim, nós às vezes, por exemplo, vamos falar hoje das instituições. Eu vou continuar a debater sempre as pessoas quando falam sobre a questão da separação do poder. Ele é que tipo sou, estás a olhar para nós. A separação do poder em Angola, a separação do poder em Angola não é uma questão de não existência, é uma questão de não aceitação ou indivíduos atuarem como devem. Por quê? Porque nós nos facilita, todo indivíduo sente-se no dever moral de ouvir a quem antes de fazer a sua ação. Ou seja, vou dar um exemplo. Por exemplo, nós tivemos o caso do Zeno, por exemplo, não é? Que assinou a questão enquanto era o responsável pelo Fundo Soberano. Para muita gente diziam que ele não pode ser, não é? Nesse caso, responsabilizado. Mas não, por quê? O presidente autorizou, ok, mas quem é o responsável da instituição-chave? É ele. A assinatura dele está. Ele é a pessoa autora do ato. O presidente tem imunidade, goza de imunidades. Ele, se assinar uma coisa por erro, quem vai cumprir a responsabilidade? Porque existe uma hierarquia normativa. O grande problema que nós temos às vezes é atacar, por exemplo, a funcionalidade da instituição. As instituições em Angola não vão funcionar pela falta de responsabilidade mesmo individual, porque ninguém se sente no dever de fazer a coisa certa. Porque não existe prestação de contas, não é? Mas não existe prestação de conta, porque o indivíduo que é responsável para cobrar, para exigir que prestem conta, não faz porque quer agradar amigos. Da mesma forma E que tem o que indivíduo... garantir o seu, Exatamente. a sua Essa posição, é a questão não é? que nós estamos. Nós hoje, por isso é que eu digo sempre da responsabilidade individual, é muito mais fácil olharmos e culpabilizarmos que é terceiro. O problema é aquele, quando nós não olhamos para os nossos próprios falhas, o que acontece? Não dizendo que as coisas estariam exatamente a melhor. Dou um exemplo claro, o IGAI. Quando o IGAI mostrou trabalho, o que estava a acontecer? A consciência do cidadão está a mudar. Hoje em dia, vou dar um exemplo. Tu vas a um posto do SME, independentemente com essas todas as situações, etc., as pessoas se sentem muito mais confortáveis irem para um SME sem pagar micha.
não é para dar entrada no passaporte, é em Angola. Porque agora acho que já Tem lojas assim, tipo de registro, reformaram. reformaram e etc. Hoje tem pessoas que, por exemplo, você já não precisa pagar registro de criança. Em Angola você não precisa pagar registro de criança, mas tem sempre os micheiros numa banda que não sabe, que prefere fazer. Então o ponto que eu faço é esse. Esse exemplo do IGAI foi um exemplo especial que o Abraão usou. Por quê? Porque mostrou-se que não é uma questão só, não é só uma questão de não poder fazer... Slow down. Se... Slow down. Veio de onde? Não, o facto dos funcionários choque sentirem que afinal existe alguém responsável por impor a regra e a legalidade. Começam a pensar, e como eles funcionavam e nunca sabiam que a pessoa que me está a corromper, se é um funcionário do IGAI ou se realmente é um cliente necessitado, as pessoas afastavam-se da possibilidade da corrupção. Não é? Porque é exatamente dessa forma. Quem é que quase orientou, como se tivesse orientado para a fazer orientação do vem, IGAI? a orientação vem, mas é assim, esse Então, superior. tá aí o problema. Não, mas esse é um problema que acontece em Angola. Quando é que você sabe que a orientação é superior? Por exemplo, um polícia na rua, você conseguia lhe dizer, colega, eu não sei o quê. O polícia já está a tremer, ok? Você às vezes não é nada, você às vezes não tem absolutamente nada, mas a tua atitude em si, por quê? Porque criou-se uma cultura de pensamento, que aquilo é normal, quando alguém falar, vou ligar para quem, por exemplo... A cultura do conheces, sabes quem eu sou? Não é? Vou dar só um exemplo, um último exemplo. Você acha mesmo que um juiz que se diz juiz normal, um indivíduo do partido lhe mete medo? Não. Mas por que quando o indivíduo do partido fala eu sou do partido tal, ele tem que fazer o que ele manda? Então, você não pode, o juiz não pode dizer que não responsabilizou a pessoa que estava à frente dele, na sala do tribunal dele, porque recebeu uma chamada. Não, priorizaste primeiro o teu interesse pessoal. A barriga. E etc. Agora, essas são questões de moralidade, mas vão dizer que questões de moralidade não pode. Até quando vamos continuar olhar sempre para o outro para falar assim? Se ninguém fazer coisa certa, mas não fica certo. Eu não vou voltar Resumindo, não, ele é o presidente da República, Elísio. Ele ainda não terminou. Ele quer terminar. Qual seria o órgão ou a estrutura que mereceria a tua maior atenção se estamos a falar de desenvolvimento? Eu continuaria, eu usaria mesmo, conforme disseram, a prioridade é sempre a produção alimentar, educação e justiça. Aqui, porque o presidente, é assim, o presidente, tecnicamente, não pode falar de justiça. Não pode falar, por exemplo, você tem que tomar. Quando um presidente menciona o ato de ação jurídica, a interferência é aquilo que contraria o que está escrito. Se ele, por exemplo, dizer que vai fazer justiça, o presidente tem que falar que vai fazer justiça. É aquilo que o Abraão falou, não cumpriu. As instituições têm que fazer, por exemplo, eu não entendo. Nós vamos entender, claro, que quem comanda a Assembleia sabe por que não está a fazer, chamar por responsabilidade, porque a Assembleia é que determina o budget. Bem, pelos vistos, nós tivemos... Aqui no o Abrão, ok. Abrão, falaste dos ministros, tacaste um bocadinho os ministros aí, senti um bocadinho nas tuas palavras isso. Será que os ministros não fazem porque não querem fazer ou porque estão à espera do Rei Leão? Não entendi o Rei Leão, mas vou lhe dizer o seguinte. o problema da Angola é que existe um sistema, ok? E dentro do sistema, as pessoas têm tendência de fazer parte dele. E o sistema precisa ser funcional. Se todos nós estamos a comer, o dia que desceres não vais comer, vamos pensar que você é que pôs o veneno na comida. O ministro da Construção, por exemplo, ele é autônomo de chegar e pensar, não, a estrutura aqui não está correta, vou fazer aquela estrada, tem que melhorar a estrada do Rangel. Supostamente sim. Existe um orçamento para vou o te trabalho dizer, dele. supostamente Dá-lhe um orçamento para ele fazer isso? Sim, Tem não. orçamento, sim. Ou é coisa discutida no Conselho de Ministros? Não. Não. Existe um protocolo para grandes envergaduras, ok? Sim. Grandes investimentos, existe um protocolo de validação que é apresentado no orçamento, quanto é que vai ser gasto no ano de 2026, é discutido na Assembleia, o orçamento é aprovado. Até ali está tudo bem. O problema não tem sido esse. Então, este indivíduo que recebe o dinheiro para fomentar a agricultura, dá-lhe dinheiro. Sim. Para ele executar. Ele não tem que esperar nada do... Então, do Rei Leão. os famosos...
Não, quem é o Rei Leão já Ele agora? está a falar o deputado do presidente. Não tenho dificuldade de perceber. Perceber quem é o Rei Leão. Mas O que eu entendi até hoje, eu nunca entendi assim. Não, O que eu espera. entendi É é que que o existe um Nunca Rei recebe a Leão, porque eu verba. tenho experiências de pessoas individuais com capacidade financeira que tentaram asfaltar a rua que sai da ponta da rua principal para a rua da casa dele. Não lhe foi concedido, porque disseram que o governo tem planos para isso. Mas aí existem outras nuances para Ok. pensar e Ok. responsabilidade. Cheio. Nós falamos da Tá bem. saúde, se falamos da saúde, mas se olhares, fazeres uma análise mínima, vais perceber que quase todos os ministros da saúde têm clínicas. Quase todos os diretores hospitalares têm clínicas. Quase todos os diretores Falar hospitalares de saúde. têm farmácias, por exemplo. Ok? Vamos perceber isso tudo. Falar de saúde é acabar com o paludismo. Acabar com Logo, o paludismo é melhorar o Mas a saneamento questão da básico. saúde, por exemplo, não se define. Nós às vezes misturamos construção de hospitais, por exemplo, misturamos a prevalência de medicamentos dentro dos hospitais e tudo mais. E concordo com ele quando diz falar da saúde na realidade é na prevenção. Melhorar a qualidade alimentar, hábitos e costumes. por Saneamento exemplo, básico. o saneamento básico. Então, você propicia todas as condições para que a doença não prevaleça. Logo, as visitas aos hospitais são menores. Nós estamos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos e vemos quantas vezes vamos ao hospital. E pensamos 2 e 3 vezes. E eles provocam aqui um efeito para que as pessoas se sintam desencorajadas a irem ao hospital frequentemente. É que os hospitais são muito caros. Você precisa pensar 2, 3 vezes antes de ir ao hospital. E para evitar ir ao hospital, o que é que fazes? Quer evitar hipertensão? Tem uma vida saudável. Exercícios. Escolhe o que comer. Escolhe exatamente o hábito de vida que eu tenho, não é? Quantas horas vou dormir. Ou seja, prevines-te de ganhar a doença para não teres que achar com que se gasta no hospital. Como não existe a possibilidade e sequer de comermos, pensarmos em comer com qualidade é um insulto, não é? Então, ali a minha saúde já é um problema, porque vão me preocupar simplesmente em matar a fome e não em cuidar da saúde, porque eu não estou preocupado ainda em estar saudável, só estou preocupado em sobreviver hoje, não é? Então, se as infraestruturas, que eu disse, forem realmente independentes, o ministro da saúde, o foco dele é exercer a sua função, é governar, como o Leandro disse, é cuidar daquilo que são as suas responsabilidades, sob consequências de não fazer, ele sair. Mas hoje vemos Não só por sair, exemplo, responsabilizar. Está a contas. Morreram tantas crianças. Recentemente aconteceu a morte de uma criança porque não tinha uma vacina contra o tétano, porque o frasco da vacina era muito caro. Como só era um doente, não podiam abrir o frasco para vacinar aquela criança. Um Tinham que absurdo. esperar e a criança morreu. Por exemplo, alguém foi responsabilizado. Yeah. E quem seria responsabilizado nessa altura, por exemplo? Num país Tinha desenvolvido, que ser o imediato, né? o próprio Quem é o ministro imediato? haveria de dizer falhei com Falhei o povo e vamos então eu demitir. demito-me. Mas como quem nomeia o ministro é o indivíduo que está numa posição que o desfalca a nação lhe beneficia, o caos lhe beneficia. Para Porque falar do Rei Leão? eu tenho problemas em saber, Em saber quem é o Rei Leão, Elísio. Bom, mas O Rei entender. Leão não é que manda tudo. Bom, numa selva, mas eu ainda acredito que Aquilo é Angola quê? não é selva. Não, mas ainda Não, estamos. Ainda... esse é o caos, selva Ok. não. E na Então, troca realidade. só o termo, né? Vamos, coitado do senhor, dão-lhe tantos nomes. Ainda temos a ouvir cabeça de porco. Não, Cabeça de porco, bem, bem. agora. Não, eu ouvi, eu não disse que eu não chamei. ok. Porque até em Angola, ultraje a figura do presidente é crime. Eu só falei do que eu ouvi. Bem, olha, nós já falamos de quase tudo, mas esquecemos de um pequeno, um aspecto que eu acho que é importante. Heróis nacionais. Eu hoje vi uma foto. Eu sabia que haveria assim um... Eu hoje vi uma foto, eu não sei se é real, mas era tão necessitada para mim que eu preferi pensar que era real. Não sei se foi criação ChatGPT ou qualquer coisa parecida, que era uma foto que mostravam os 3 nacionalistas. Também viste? Pois, e aquela foto, assim que eu abri logo eu disse, e acho que o label da foto diz, isso é assim que Angola devia ter sido celebrado a independência, né? Estava o Agostinho Neto, o Olden Roberto e o Savimbi. Okay? Mas eu olhei para aquilo e perguntei-me por que o 1º de maio não tem essa imagem? Não vai ter essa imagem, por quê? Porque no 1º de maio só estava lá um, Agostinho Neto. Pois é. Mas
Há uma... vai lá, conclui o teu Agora raciocínio. perdi-me. Perdeste. Quem é o herói? Os heróis. Os heróis, Não, não, os heróis Os estão Heróis nomeados. Nacionais. Diolinda Apesar- Rodrigues. Existiu? Existiu. Isso é uma pergunta. Existiu? Claro que existiu. Existiu. Ok. Existiu, tem. Augusto Gangula. Já queres mesmo ter problemas. Não, eu só estou a perguntar. Gangula não é o indivíduo que foi à escola ao domingo? Sim, sim. Já apareceu Não, um senhor eu que não disse- sei. Eu não Ele sei. falou muito que nós temos histórias dele, temos mais histórias do que. Não, sabe por que eu faço essa pergunta? Porque até agora nós não temos um manual, não temos uma história Sabe quanto? que nos É assim, guie. há muita informação, há muita informação né? que não. Vamos pedir olhando para ver nos registros da PID. Sei lá, ficha escolar do Há Gangula. muitas. Beatriz, há muitas. Eu fui da figuras- OPA, eu vesti há aquele, muitas figuras. eu vesti aquele calção mas há muitas azul, a figuras camisola que- azul clara e o lencinho no Há pescoço. muitas figuras que ainda continuam na discussão, assim como a figura de Mandume continua em discussão, a figura de Ngangula, Augusto se Gangula. se é mito, se não é. Há um senhor do Bié ou do Mochico, se não me lembro, acho que é do Mochico, que disse que foi professor dele. O professor do Gangula. Anda aí numa No entrevista sábado. no coisa. Não, diz que porque, foi. olha só, por que eu Sim, pergunto isso? então, Porque, ninguém consegue, ou a pessoa que fez a edição daqueles manuais não consegue vir a público dizer que olha, nós é que fizemos os manuais na década de 70 e é verdade que essa história é verídica. Ninguém vem aparecer. Bom, mas deixa, a bom da verdade, deixa mas dizer eu atrevo-me a dizer que provavelmente não tem existido porque não foi condecorado. Bom, Bem, agora tocaste Eu num não ponto. seria. Seria o próximo o tema que eu chamaria de condecorações. Vamos falar de condecorações. Bem, eu dei uma varridela pela internet e vi satisfação, felicidade e insatisfação também. Houve muitas pessoas que estavam ali, comemoravam e tal, mas há uma condecoração que a mim, em particular, chamou a minha atenção. É a condecoração de José Eduardo dos Santos e a condecoração de Holden Roberto, que foram uma das últimas. Vocês concordam que deviam... E de Jonas Malheiro Savimbe. Vocês concordam que deveriam ser as primeiras ou estavam bem ali no fim? logicamente deveriam ser as primeiras, mas nós sabemos que a razão delas terem sido últimas foi porque não era plano de os condecorarem. Foi Mas votado depois, houve uma votação de conta. depois da confusão e a pressão social, então decidiram recuar. Tanto é que o presidente anunciou isso no Estado da Nação, que foi largamente aplaudido, não é? Mas inicialmente eles recusaram-se a fazê-lo. Houve um debate parlamentar em que a votação foi de não. E essas mesmas pessoas depois aplaudiram. Porque assim, o grande problema que vocês veem de satisfação e insatisfação é que vem novamente a discussão e às vezes a questão da polarização política em Angola transformou essa situação toda. Porque aquela condecoração não é do presidente da República. Por que é significativa? Porque é da presidência da República. A presidência, como o Abraão falou de instituições, a presidência é uma instituição, sem o presidente, a presidência vai existir. E o problema maior em Angola é que as pessoas pensam que os diretores, os chefes das instituições são a instituição, não é? É cultural. É exatamente, não é, É cultural mesmo, já é hábito. Estás a ver? Se o boss é aquele Está a que voltar ao manda, ponto é o Rei em que Leão. nós estamos a... É o Rei Leão. Não é questão de Rei Leão. Essa ideia que tens é a ideia certa. Mas não que funciona lá. Não, velho. Mas é assim, esse é o grande problema. Ele é o pai grande. O grande problema que nós Não é isso? temos é assim, desconstruir. No ponto de vista em pedagogia, disse muito o seguinte: educar é a coisa mais fácil, reeducar é o mais difícil. Quando uma sociedade está imbuída com maus hábitos, transformar essa sociedade a tomar novos rumos com novos hábitos e mudar aquela forma de pensamento é a parte mais difícil. E essa é uma coisa que quase muitas das pessoas desistem no meio do caminho. Por quê? Porque não têm paciência. De reeducar? Sim, de reeducar. Porque assim, nós continuamos, às vezes as pessoas que têm E quem é que os não educou? Olha, estás a ver? Se nós ficarmos nessas questões constantemente, É nós preciso nunca buscar, vamos... porque se você não saber como é que a coisa começou, o pau começou a crescer torto, não vais conseguir endireitar. Mas como é que vamos saber que o pau cresceu torto se quando você está a tentar explicar aquilo que você informa, os indivíduos também já te atacam porque você está a explicar? Ou seja, não há uma possibilidade de nós sabermos o que é certo, porque não estamos habituados a ouvir uns aos outros. Se nós não conseguimos nos ouvir uns aos outros, logo nunca vai haver verdade. O que vai haver vai continuar. Uma das coisas que eu tenho a dizer é o seguinte:
A situação da Angola é... Angola vive num estado de vivência de ressentimento. O que a sociedade angolana vive hoje é consequência dos 3 movimentos de libertação nacional. Estamos de traumatizados, Angola. é verdade. Esse ressentimento se alastrou até hoje. Por que você acha que não tem pessoas que são de outro partido, por exemplo, se calhar numa posição ou outra do governo? É ressentimento, é te dizer, você, meu irmão, enquanto eu estiver a liderar, nunca vaza para nada. Sim, mas isso deixou Mas o ele presidente, falou- deixou claro. ele falou- Não, pronto. Mas Ele isso, falou- mas isso é para justificar o quê? Mas agora vê. Mas quando desculpa, ele mas falou- isto não se trata de ressentimento. Isso não é ressentimento, desculpa, entende? isso é falta de noção da sua posição. Não, é assim, é o que eu estou a dizer. Estás a ver? Essa posição é criada, é uma posição criada não só dele individual, é uma posição que nós falamos dos Sistêmica. âmbitos Acho Acho que foi na sistêmicos. primeira Exatamente, entrevista, né? sim, Que foi a primeira sim. entrevista com o jornalista, Sim, né? sim. Foi na primeira entrevista. Não sei bem a ordem, Foi no, mas isso não, foi tem no vários Palácio, registros. e que ele, naquela conferência que ele começou Que ele inicialmente a disse fazer... que se não ele fores disse- do ele MPLA, pergunta, você... vai contar com entidades ou individualidades de outros setores? E ele disse, se não for Não, é assim. do grupo do Rei Leão, não entra na sala. Não, mas tens que entender uma coisa. Não existe nada em política, não existe nada em nenhum sistema político que obriga um indivíduo que, por exemplo, tecnicamente venceu as eleições partilhar, por exemplo, ao cargo executivo. Não existe. Agora, pode haver a questão costumeira de nós fazermos o que nós aplaudíamos para fazer, porque vindo daquela situação que viemos de um período extensivo de guerra, seria uma demonstração daquilo que é o fenômeno de reconciliação. Sabias que depois daquela forma conforme ele abordou o assunto, eu, pelo menos no meu caso, que não sou de nenhum grupo da selva, a primeira ideia que me vem na cabeça é eu, como não sou dali, nem dali, nem dali, então não estou aqui a fazer nada. Isso aqui é Percebes? normal, é normal você ter isso. Então, se reparares, nunca houve uma imensidade de pessoas com desejo de emigrar. São os discursos e narrativas que se usam mesmo a partir do top. Usam narrativas que dão o sentimento de o que é que eu estou aqui a fazer. E depois viemos aqui nesse debate, vir discutir o que se pode fazer, o que não se pode fazer, quando lá em cima não se há vontade. Bem, nós já debatemos. Pretende-se, conforme se Nós- diz, como é que é? Aparentemente. É aparente, tudo é mesmo sua aparência. Não, mas aí há uma mas é- relatividade é da tua complicado. interpretação das Das aparências. aparências. Atenção. Eu estou usando mesmo esse termo como ele é. Eu sou aparência. Olha, nós, bem, já falamos de quase tudo. Falamos da independência como tal, falamos dos ganhos da independência, falamos de quanto o país está ou não organizado, falamos do que é que os angolanos precisam, mas vou pedir que cada um de vocês diga o que é que vocês acham, de que é que o país precisa para melhorar neste momento. Já não estamos a falar, não vamos entrar no detalhe, já falamos de tudo. O que é que o país precisa de uma maneira geral? Uma palavra, assim, só numa palavra. O do que o país precisa para melhorar, para seguir nos carris. Sabemos que está, apesar de toda essa, digamos que, Eu, no meu caso, queres a desorganização... verdade ou queres a mentira? Não, tu és livre. Sou livre? Uhum. Eu não conto com nada daquele país. Não, mas a questão não é tu contares ou não. De que é que o país precisa? O país tem tudo para fazer acontecer. Uhum. Não há vontade. Ok. E a vontade não é de quem tem sido acusado, o povo. Só está... O povo não faz nada. E depois criam-se narrativas que também está a conseguir construir uma mentalidade e uma aspiração nas pessoas. Qual é? Angolano é preguiçoso. Angolano não gosta de trabalhar. É tudo mentira, mas são narrativas criadas. Que nós somos preguiçosos, não gostamos de trabalhar. Mas vais para Portugal, estás a encontrar muita gente a trabalhar. Vens para aqui, essa hora, hoje domingo, tem pessoas que estão fora Empregos, trabalhar. criação de empregos. Dá para não é? perceber? Mas a teoria que se cria é de que os angolanos são preguiçosos, os angolanos têm vontade de nada, mas os angolanos vão para as academias fora. São alunos que tiram notas específicas, brilhantes. Os angolanos conseguem sair em graduações. Eu fui estudante aqui, penso que já ouviste falar dos estudantes de fora, não é? Tiram grandes notas, são famosos, tem cientistas, os angolanos fazem, sim senhor. O angolano é um povo normal, faz. Mas a narrativa que se vem criando É a contrária. é contrária. E não vem, e não julgamos que venha da base, que somos nós que criamos, não. Vem mesmo do topo esses ensinamentos. Que nós não queremos fazer nada, o jovem angolano não pensa, o jovem angolano não quer ler. Falaste de algo muito importante, a juventude.
a juventude. Sim. De que é que a juventude precisa? O que é que a juventude angolana não tem e o que é que precisa? O juventude angolano não tem comida. Como é que você quer mandar para ir ler? É possível alguém ir ler com fome? Essa fome pode não ser ter um arroz. O arroz também dá. Nós também crescemos só com um pouco do arroz. Mas só o facto de saber que não tens, você não tem força para pensar em nada. Mas continua-se a ensinar a narrativa de que temos que nos esforçar. Okay. Leandro? Apertam um cinto, se esforçam. E as pessoas depois acabam por quê? Definhar. E as pessoas estão a definhar em Angola. Mas outros continuam a dizer que não é verdade, com 500 kwanza dá para viver. É Leandro? complicado, é difícil. Em uma palavra só, o que é que o país precisa? Tudo. Tudo. Abrão? Do que é que o país precisa? Perdão. Unidade. Já não é uma palavra só. Não, é só uma palavra, só era para ti. Alguns privilégios. Nepotismo aqui. Nepotismo, tá vendo? Tá vendo? E falaste do Abrão nos pintou. nepotismo. Abrão nos pintou. Porque ele falou porque é preciso responsabilidade. Aham. Mas agora está a falar perdão. Mas o perdão passa por uma questão que permite que sentemos-nos todos, nos olhemos, Temos um façamos diálogo. um reset no país. Vamos marcar aqui. E o José Eduardo tentou. Ele tentou, só que depois enfraqueceu Nós nessa quem? ideia. Nós, angolanos, Angolanos. precisamos nos perdoar. Tem que apontar dedo. Quem é que vai sentar para resolver isso? Atenção, vamos dar um exemplo muito simples. Não é todos vão resolver isso, não é verdade, não existe. Está a isso é ver o que é que utopia. aconteceu? Está a ver o que é que aconteceu com Todos não existem. com a África do Sul? A famosa criação do Tribunal da Verdade, por exemplo. Onde as pessoas, e eu digo que isso é importante por quê? Porque seria possível para fazermos um registro da nossa história de forma harmoniosa, sem criar nenhuma animosidade. E desenvolvermos então ali os registros como devem ser. Há muita coisa. Já se passaram há muitos anos, há muita gente a morrer e há muitos dados que vão se perder. Porque nós não escrevemos, nós não temos a cultura de escrever e relatar os factos. Se nós pudermos nos perdoar e vermos-nos todos como irmãos, amigos, mesmo na adversidade, nós teríamos a possibilidade de conseguir sentarmos e falar. Porque nós esperamos, nós vemos para a questão política, vemos UNITA, FNLA e MPLA, e esperamos que o deputado do MPLA e o deputado da UNITA, se verem na rua, devem ser dois pitbulls a tentarem massacrarem-se. Nós não conseguimos... Peraí, Adão, desculpa só, um ponto só de ordem aqui. Então você está a falar de que é preciso escrevermos, fazermos. Se há livros que quando falam a verdade não entram em Angola, qual livro que você quer escrever? Mas então? não entra exatamente pela falta de perdão e o receio de sermos quem quer responsabilizados. Quem quer perdão? Todo angolano quer perdão. Perdão de quem? Quem é que tem que perdoar quem? Nós devemos nos perdoar, sim, pelo simples facto de que O grande problema Não, Elísio, não, ele vamos ter está calma, vamos ter a calma. falar em Tudo perdão começa- mútuo. Por exemplo, o que o Quem Elísio vai está perdoar? por Há exemplo, crimes que o não que o foram Elísio está a dizer, revelados por até exemplo, agora. o que o Elísio está a dizer. Quem vai revelar Não, quem? Não, Em mas que fórum? não, vou Assim, passar mesmo assim. pelo Elísio. Em O que que o Elísio fórum? está a dizer, um minuto só, Abraão. Em que fórum? O que o Elísio está a dizer aqui é uma demonstração clara que nós não estamos, por exemplo... Eu tô- É sempre... Não, vou Sim. dar exemplo. Há pessoas que, por exemplo, têm sempre essas questões que impossibilitam um diálogo. Enquanto as questões virem condicionarem quem vai fazer, quem não vai fazer, por que temos que fazer? Porque Vamos celebrar 11 de novembro, né? Aconteceu o que na semana passada? Mas Essa semana aconteceu o quê? Não houve uma Ok. concertação Vou- deles todos ok. reunirem Vou para se dar um exemplo. perdoarem? Vou dar um exemplo. Estás em que E- país? e é um processo, está em Deixa-me só lhe conversa. fazer Sim, uma não, pergunta. Estás em que país Sim. mesmo? Estás em que país mesmo? Não quero falar. Não, você já sabe. sei Você não o falar, país. Sim. Foi independente quando? 1770. 1776. Quando é que um grupo de pessoas começou a ter a oportunidade de votar? Isso foi muito mais recente aqui para os Em anos 50. década de perfeito. 50, 200 e tal Sim. anos. Mas essas pessoas deixam de ser e se considerar que eu sou fulano, não vou ter um diálogo. O que eu estou a tentar puxar aqui é o facto que aconteceu, que vocês estão a dizer que tem que haver um fórum para as pessoas se perdoarem e não sei o quê. Houve a tentativa há tempos. O Rei Leão deu um corte, foi o primeiro a dar um corte. Mas isso não para por uma tentativa. Eu não estou a dizer que para por uma tentativa. Eu estou a querer elucidar aqui, tentar mostrar que não há vontade. Mas é assim, Elísio, por aquilo que eu percebi... Não há vontade. É que Elísio, várias posso tentativas. terminar? Sim. Elísio, Está muito Elísio. chateado com ele. Elísio, só um minuto. Eu nem falei Elísio, se tem nome do Rei Leão. Elísio, não, o que tá, eu espero ter percebido que a ideia do Abrão é
Escrever. Não, perdão geral. Mas é um processo, não é? É um processo, não acontece de um dia para noite, do dia para a noite. É um processo, mas a ideia que fica é o perdão. Perdoarmos uns aos outros e começarmos por aí. Recomeçar o país. Sem isso, nós não vamos avançar, por isso é que eu disse também tudo. O tudo Recomeçar porque o país. Estamos mesmo na E- estaca zero. Pois é, e nós falamos sobre muita coisa, falamos sobre a independência, o que é que esteve certo, o que é que esteve errado, e eu fico satisfeita por saber que fica aqui, porque todos os participantes deixaram aqui uma ideia de que seria um país melhor. E fica a ideia final de que há a necessidade de haver responsabilização, consciencialização e perdão. Perdão é uma palavra que tem um poder muito forte. E nós sabemos que para perdoar o processo é lento. Mas o mais importante é nós aceitarmos que necessitamos de perdoar-nos uns aos outros e recomeçar o país. Nós deixamos a nossa ideia. Você é livre de aceitar ou não. Esta é a conversa com a Beatriz. Nós vamos já terminar daqui a pouco, mas eu vou deixar cada um dos meus convidados que vai deixar aqui o remate, vai fazer o remate final. Bom, eu vou respeitar uma palavra. Boa noite. Ok? Elísio? Faço votos que pelo menos as pessoas tenham em Angola algo para comer todos os dias. Que as festas não são tão importantes, na minha visão. Podem-se festejar meditando, ao invés de estarem a gastar verbas para celebrar com pompa e circunstâncias, situações. Eu não vou contrariar aos que festejam, porque a sociedade está mesmo dividida. Há os que estão felizes com o 11 de novembro e há os que não estão felizes. Há quem esta hora não sabe o que é que vai comer hoje à noite e amanhã de manhã. Eu não sei como é que se vai festejar, também é angolano. Então é muito complicado criticar e não criticar. Eu faço só votos que as pessoas pelo menos tenham algo para comer. Para comer. Porque Algo à mesa. não é concebível que as pessoas continuem a procurar comida até onde não devem procurar. Leandro? O remate final? Ficaria só pelo silêncio. Silêncio. Vocês vão assistir o jogo Angola-Argentina? Eu não. É a minha forma de protesto a essa irresponsabilidade do gasto abusivo e promíscuo de um dinheiro que podia ter sido utilizado em outras circunstâncias. Mas nós angolanos somos famosos por esse tipo de gastos. E onde não existe, onde existe o problema é nós termos a cultura de gastar milhões. A pergunta é, esses milhões não tínhamos sítios para ir gastar, que fomos pensar, por exemplo, em desporto. Mas isso é cultural. Mas ao que consta, esse dinheiro não sai dos cofres do Estado, mas sim de empresários, digamos, nacionais. É o que dizem, exatamente a mesma coisa que fizeram com os mais de 80 iaços que foram oferecidos, que ninguém viu onde é que estavam O Requinho guardados. ofereceu. Onde o Requinho esteve a chorar em televisão porque não lhe estavam a dar o que lhe era devido e tinha 80 iaços guardados. Não faz, é um bocadinho contrassenso. Contrassenso. O que eu acho é que nós temos que tentar entender, e eu disse antes que existe a questão de que todos os ministros têm negócios, de forma clara ou de forma camuflada. E nesses negócios não acredito que eles façam estes milhões, não é? Porque até se olharmos para a lista dos ricos, dos milionários angolanos, vamos tentar verificar que estes que estão a dizer que estão a pôr estes milhões devem outros milhões aos bancos e tudo mais e nunca pagaram. Então têm recursos. Se não pagam é porque não têm ou não querem pagar. Então não é essa a questão. Por que que estes empresários do MPLA decidem trazer uma equipa milionária que não precisa do nosso dinheiro em vez de gastarem isso para investir no combate à fome? Vamos pegar um exemplo básico. O governo americano está em shutdown. Um empresário decidiu doar 1,4 milhões para ajudar o programa de alimentação, SNAP, que é o famoso O Food Stamp. produtor, sim, o Food Stamp, o produtor Tyler, não é? Por que é que estes dirigentes não aparecem, por exemplo, para doar, para acudir? Houve a imagem das escolas, crianças a sentarem nas latas, a chover, sem quadro. Por que é que não vemos um indivíduo oferecer 100 milhões, por exemplo, a uma dessa escola, a apadrinhar uma escola? Tens 10 milhões para pagar a um mês, que já é podre de rico. Do que é que custa dar 1 milhão para construir uma escola? E podes até dar o teu nome.
doutor, engenheiro, qualquer coisa que seja. Mas então, se eu tenho fome, moro ao seu lado, não consegues me ver, mas consegues ver alguém que está a milhas e preferes lhe dar 10 milhões quando a mim só precisavas me dar 100 mil kwanzas, é um bocadinho desumano. Por essa razão, eu não verei esse jogo. Ok, bem, fica aqui. Eu não falei do jogo. Oh, ok. Ainda vais a Eu tempo. gosto muito de futebol. Ainda vais a tempo. Eu não verei o jogo porque, na qualidade de presidente, eu pegaria nos 12 milhões de dólares e restauraria a escola agrária de Chivinguiro e dava bolsa financeira aos técnicos daí para empreender na zona da Umpata, que é uma zona bastante agrícola, que tem muito produto agrícola naquela zona, com irrigação industrializada, mecanização, tratores. Aquilo seria um celeiro grande para alimentação ali naquela zona do sul e poderia combater muita fome daí. E também dizer que 2 pontos que me passou na cabeça quando soube que vão convidar a Argentina. Passou-me primeiro a importação do milho da Argentina, que ninguém comeu. Agora vem o Messi. Fiquei sem entender. Por que o milho veio daí se no Zimbábue tem milho e na África do Sul tem milho? Por que tiveram que atravessar o Atlântico para comprar milho na Argentina? Ok. Por que não convidaram o Congo para jogar com Angola? Ajudou muito na zona 75. Foi lá onde os angolanos foram se refugiar para poder fazer a luta de libertação, a maior parte deles todos. Então não seria dar um braço ao irmão ou aquele povo que é considerado como vizinho e não irmão. Les convidar é para vocês, como nos ajudaram muito no tempo da colonização. Então, olha, queremos agradecer, por isso vos convidamos aqui para virem jogar e cada participante, cada jogador receberá 10 mil dólares. Opa, vamos, né? Leandro, silêncio também? Também não vais assistir o jogo? O Leandro ficou cansado. Não, Bem, são situações que não existem palavras para descrever. Bem, não sei. E o que é que farias com esse valor, 20 milhões de dólares, por exemplo? Nunca vi esse valor. Esqueci uma, desculpa, okay. Esqueci uma. Sabe qual é? Seu Armando Machado, ele disse numa entrevista, com $1 milhão cantaria melhor com Pavarotti. Na altura ele era presidente da FAF, não é? Com $1 milhão. Lembro-me muito bem disso. Agora estamos a falar de 12 milhões. 12 milhões. Mais, eu acho que eu investiria, implementaria merendas escolares, a construção de banheiros públicos e a construção de banheiros em todas as escolas, de todos os pontos de Angola. Epá, mas se meteres a micha, esses 12 milhões não são nada. Não, eu não sou micheira. Não és, mas os intervenientes são, e porque as instituições não funcionam, então eles micham todos. Mas pronto, isso é o que eu faria com os 20 milhões, né? E claro, eu implementaria uma fiscalização bem cerrada para que o investimento fosse cumprido a 100%. Bem, nós terminamos por aqui hoje. Foi um programa bastante intenso, não é? Falamos da independência nacional, dos ganhos, das perdas e dos projetos, planos que não foram implementados, mas que deveriam ter sido implementados. É claro que são temas que não se esgotam e nós a qualquer momento vamos trazer para aqui, porque a nossa ideia é, além de fazermos a crítica construtiva, é trazermos também ideias do que é que poderíamos fazer para melhorar e termos uma Angola melhor, termos angolanos com uma cesta básica mínima, termos angolanos com saneamento básico, angolanos com água nas torneiras, o pão e o leite à mesa. A conversa com a Beatriz fica por aqui. Você já sabe que nós estaremos de volta em próxima oportunidade. Até já. Jovem carisma. Bem, eu não sei se acontece com todos os angolanos. Estamos a usar,